Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual momento do seu dia você está nos assistindo, mas meu muito obrigado. Esse é o Pod Velocitar, o novo podcast dos cavalos de corrida. Seja quarto de milha ou puro sangue inglês, histórias boas serão contadas aqui. Hoje eu tenho o prazer de receber esse meu amigão de mais de 30 anos, né? Perto de 30 anos, por aí, que vai contar toda a história de um dos aras mais proeminentes, mais conhecidos no cavalo de velocidade, no quarto de milha de corrida. Mauro, super obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. E eu vou começar, acho que você já deve estar preparado para isso. Vou começar como eu sempre começo. E vou usar o teu poder de resumo. Quem é Mauro Zaborowski no mundo do quarto de milha de corrida em 30 segundos? Me diz aí. Essa é uma pergunta muito boa. O Mauro é um cara que começou uma empresa pequenininha junto com meu pai e trabalhava como louco, e aí resolvi ter uma coisa que eu sempre sonhei, que era ter um cavalinho de corrida. E desse cavalinho de corrida virou o Aras Vista Verde, hoje uma referência nacional, uma referência internacional, o sonho da nossa família toda. Acabamos de completar, acho que não sei quantas, 2 ou 3 reuniões atrás, você acabou de completar 400 vitórias, é isso? 400 vitórias. O Aras Vista Verde é o criador com o maior número de vitórias hoje no Jockey Club de Sorocaba. Fantástico. E a gente tem que pensar o seguinte, né? São 35 anos, porque tem outros criatórios que começaram muito mais atrás, antes de você, e mesmo assim você tem esse índice fantástico, é isso, né? 35 anos. 35 anos é uma história, né? Herbert, é uma coisa que a gente começou com uma paixão pelo cavalo, e essa paixão pelo cavalo, esse hobby que era, hoje virou um investimento. É um investimento que a gente tem um prazer muito grande, a gente continua trabalhando duro durante toda a semana, mas com aquela expectativa de chegar ao fim de semana, a criançada toda, a netaiada toda, para ir a gente e ficar com os cavalos. E o que eu acho fantástico, que a gente precisa acordar para essa indústria, é o quanta gente se emprega nesse teu processo. Além de ser uma paixão própria, é o quanto de gente você usa nisso para tocar esse negócio, o quanto de especialização precisa. Então, além de ter trabalhadores, é também ter trabalhadores especializados, mão de obra especializada, para poder tocar um investimento desse, né? Sem nenhuma dúvida. A gente hoje tem mais de 20 funcionários do Aras Vista Verde, entre os funcionários do Aras e no Jockey Club de Sorocaba, que a gente tem praticamente um centro de treinamento onde a gente treina os cavalos nossos e dos nossos clientes no Jockey Club de Sorocaba. Então são 21 ou 22 funcionários que a gente tem na própria equipe. Uma turma especial. Eu sempre digo que a seleção dos funcionários e dos cavalos é um trabalho que leva bastante tempo. São 35 anos selecionando esses dois times, tanto dos cavalos quanto da turma que trabalha com a gente. E a gente tem que pensar o seguinte, falando em termos até para a classe política acordar, a mesma quantidade de terra, se fosse estar empregada para pecuária de corte, ela usaria muito menos pessoas. Então, a intensividade da criação desse cavalo, desse atleta de alto rendimento é super importante, porque ela gera emprego, né? Gera muito emprego, e o gostoso é desse pessoal que trabalha junto com a gente, o amor, a paixão que eles têm também pelo mesmo animal que a gente tem pelo cavalo, né? Vamos dar 2 passos atrás, vou fazer uma pergunta que eu sempre faço para todos aqui. Você se recorda dos teus primeiros contatos com o cavalo? E aí depois, já emendando, você segue na pergunta, quando então você se aproxima da corrida? Bom, quando eu era pequeno, a gente costumava passar férias em Águas de Lindóia. E lá a gente alugava cavalo para passear. Eu passava o dia inteiro no ponto de aluguel de cavalos, porque aquele cheiro do cavalo, estar junto com os cavalos era uma coisa que transformava. Eu me sentia dentro de casa. O meu sonho era ter um terreninho 3x4 para ter o meu cavalinho aqui em São Paulo. Acho que isso tomou proporções que você nem imaginava, né? Esse era o grande sonho de criança. E então é uma coisa de criança lá de trás. De criança lá de trás. Aí, meu pai tem uma casa num condomínio em Boituva, e do lado desse condomínio tem um Aras, o Aras das Flechas, que era um Aras de puro sangue inglês. Quando então eu resolvi comprar para o meu filho, quando ele fez 6 anos, um cavalinho de presente. E aí eu comprei um cavalinho para ele, um cavalinho para minha filha e um cavalinho para mim. E o cavalinho que eu comprei para mim era um meio sangue quarto de milha.
Aí veio a paixão pelo quarto de milha. Depois que eu montei um quarto de milha, eu falei, essa é a raça que eu quero criar. Porque primeiro, era tudo, eu quero um cavalo. Não Tanto sabia faz. qual. Mas aí o Paturi foi a minha paixão pelo quarto de milha. E por que na corrida? Porque era uma coisa que eu não podia gastar muito. E a corrida é uma coisa que não tem juiz. O juiz é quem chega na frente. Então, a gente fica muito preocupado quando você vai fazer alguma participação de alguma prova onde tem muito subjetivismo, né? E a corrida é objetiva. E aí eu falei, vou me dedicar à corrida. Eu nem sabia que o Jockey Clube de Sorocaba era tão perto de Boituva. Mas você chegou a passar por alguma outra modalidade antes ou não? Nenhuma. Não. Primeiro eu tinha um cavalo quarto de milha, um manga larga, um puro sangue inglês, um manga larga marchador. Eu comecei fazendo uma salada até que, quando veio o Paturi, eu falei, é quarto de milha. Vamos lá, você se recorda qual foi o teu primeiro quarto de milha de corrida? O primeiro quarto de milha puro de corrida que eu comprei foi uma potranca do Marcelo Andrade, que hoje é o proprietário da MBA Leilões. Foi a primeira eguinha quarto de milha pura que eu comprei. Era uma potranca para iniciar nas corridas. E você iniciou com ela ou não? Iniciei com ela, mas eu acho que não deu nada na época. E foi a primeira... Eu levei 9 anos, Herbert, para ir para uma final de um grande prêmio. 9 anos. 9 anos. Por isso que esse esporte tem que ter resiliência, né? Você não ter, você muito mais perde do que ganha, mas o prazer... E outra, 9 anos para chegar na final de um grande prêmio. Se nessa caminhada, faltando as vitórias, esse entorno não te gerasse prazer, você não segura 9 anos para isso. Isso que eu falo para todo mundo. É muito, muito prazeroso o antes da corrida, né? O processo todo é gostoso. Eu acho que você teve isso, porque senão você não seguraria 9 anos para muito gostoso, porque é uma competição eterna. A gente com 80 anos, 85 anos, 90 anos, se a gente quiser, a gente está no esporte. Exato. Nós não estamos montando no cavalo, mas nós estamos no esporte. E toda aquela preparação que eu sei que você também adora, né? Ver o treinamento dos cavalos desde o início. Imagina na criação, onde tudo começa 4 anos antes, né? Quando você começa a pensar qual cavalo eu vou acasalar com qual égua. E aí começa qual garanhão vai ser melhor para essa determinada égua. E aí você começa já a sonhar com o potrinho nascendo. Aí você espera 1 ano praticamente, 1 mês para emprenhar a égua, mais 11 meses para nascer. E aí você fica naquela expectativa, como a gente está na expectativa dos nascimentos agora de 2025. Depois você vê o potrinho nascer e vê ele crescendo e depois vê correr. Não tem satisfação maior do que essa, junto com toda a família, né? Você está lá em Boituva. Quando nasce o Aras Vista Verde no lugar que hoje eu conheço, lá em Boituva? É uma história muito legal e acho que, como o teu podcast está cada vez mais interessante para todo mundo, e eu acho que tem muita gente nova, fora do meio de cavalo, que às vezes não está tão acostumado, e aí pega um podcast desse e começa a entender como funciona. Então eu te falei que tinha um Aras do lado desse condomínio onde meu pai tinha o terreno dele, que fez a casa dele, onde eu deixava esses 3 cavalinhos. 2 para os meus filhos e 1 para mim, e a gente saía para passear nos finais de semana, era muito gostoso. E o gerente desse Aras falou, olha, tem uma terrinha aqui do lado, 5 quilômetros daqui, onde você pode começar uma criação que você quiser. E eu fui lá sem saber nada e dei uma sorte muito grande que, pela paixão do quarto de milha, liguei na associação, liguei na BQM e me indicaram um engenheiro agrônomo para me dar uma explicação do que era ser criador de cavalo de corrida. E marquei com o doutor Ricardo Muradas 35 anos atrás. Esse foi o maior professor que eu tive nesses 35 anos. Até hoje, ele me dá consultoria, me acompanha até hoje. É uma pessoa que, bom, ele fez todo o projeto do Aras, ele montou toda a parte de pastagens e de todo o manejo do Aras. E hoje ele me dá uma consultoria todos os meses. Eu não troco um animal de piquete sem falar com o doutor Ricardo. O doutor Ricardo, a gente vai querer ele aqui no podcast para bater um papo com ele. Mas então,
você olha o terreno, já pega o aconselhamento, a consultoria dele, e aí começa já a projetar um Aras já com a consultoria dele, é isso? Foi muito legal, porque eu chamei o Ricardo, ele não me conhecia, eu não conhecia ele já tinha feito mais de 600 aras naquela época, em todo o Brasil. E a primeira coisa que ele falou: esse terreno teu é legal, só que esse é o único capim que o cavalo não come. E eu já achava que estava Tava pronto, porque era todo de braquiária e cupim, o terreno que a gente tinha comprado. Ele falou: esse é o único capim que o cavalo não come. E foi daí que a gente começou toda a preparação. Hoje o doutor Ricardo é muito mais do que um consultor, é um amigo particular, amigo da família. Eu dele, meu filho do filho dele, a gente tem uma amizade muito grande. Todo mês ele está lá com a gente. E cada visita é uma aula. Essa é uma coisa inacreditável. Cada visita é uma aula, um apaixonado, um estudioso. E que cada coisa que a gente pôs lá virou um jardim botânico, para te falar a verdade. Eu constantemente sou teu convidado, acabo passeando lá e achei bastante interessante. Você tem uma variedade de capins fantástica, porque muitas vezes eu ia em alguns aras e é só Tifton ou Gigs, não sei, não existe essa variedade que tem lá no Vista Verde. Explica isso um pouco pra gente, por que desse processo, os capins podem até se parecer semelhantes, iguais, mas você tem uma diversidade bastante grande pelo aconselhamento do Muradas, né? Então, o Ricardo tem uma filosofia muito boa para cavalo. Ele fala o seguinte: cavalo é construído pelo capim. Quer dizer, se cavalo fosse para comer ração, tinha o pescoço igual ao nosso. Ele tem o pescoço comprido para comer capim. Então, todos os nutrientes que ele precisa vêm Do capim. do capim. E ele foi o introdutor de vários capins no Brasil. Ele trouxe o Coscross para o Brasil, ele trouxe o Tifton para o Brasil, ele trouxe o Transvala para o Brasil. Então, hoje nós temos 8 tipos de capim no Aras. E quando você faz essa mesma pergunta para o doutor Ricardo, ele fala: imagina você comer bife todo dia, ou peixe todo dia, ou frango todo dia. Então, cada um dos capins tem uma qualidade diferente. Um tem mais energia, um tem mais proteína. Então, a gente inicia o processo todo de criação de um potrinho que precisa crescer, o outro que vai já preparar para correr, ele já fica num capim com mais energia, e a gente faz uma rotação desses cavalos em todos esses piquetes. Então, eles ficam um tempo no Tifton, um tempo no Transvala, um tempo no Coscross, um tempo no Gigs, um tempo no Floraquiric. Cada um dos capins, determinado período, eles passam nesse... Eu acho que isso é bem diferente, porque eu já fui em alguns aras e não são todos que seguem essa teoria dessa diversidade de capins. Vamos voltar um pouquinho lá atrás e falar um pouco dos bichos. Quando que na tua cabeça você fala assim: agora eu me tornei o criador? Quais foram essas éguas que você comprou ou potras que estavam correndo, aí você levou para reprodução? Você tem na tua cabeça quem foram as suas primeiras matrizes que foram para o Aras exercer a função de reprodutoras? Então, a gente quando começa, a gente comete muitos erros. Tem um grande amigo meu que começou uns 10 anos depois de mim, Beni Rossetti, que já participou aqui do teu podcast, né? E também é aconselhado pelo Muradas, né? Também, porque eu falei: Beni, você vai fazer agora, você vai começar a criar, faz todos os erros novos, não os que eu fiz. Então eu já passei. Então você começa com o Ricardo, você começa fazendo a coisa para minimizar os erros que a gente, quando não conhece, acaba fazendo, né? Então, eu tinha um sonho de uma égua americana que não sei por que me apaixonei por ela, e ela era de um criador que trouxe o Dash Forecast Júnior na época para cá. Não era do Samir Jubrão, o Dash Forecast Júnior estava num Aras, eu não lembro exatamente de quem que era, e essa égua era Deck Watch. Mas já estava aqui no Brasil. Estava aqui no Brasil, e aí teve um leilão no Palace, e foi a minha primeira égua, assim, vamos dizer, de corrida, que eu... Mas ela já estava na função de reprodutora? Já estava na função de reprodutora. Dessa égua, nasceu uma potranca chamada Ripdeck. Da Ripdeck nasceu a Kélia. Da Kélia nasceu a Orly. Da Orly nasceu... Nossa, que família de sucesso, família então. super de sucesso. E essa foi a tua primeira? Foi minha primeira égua. Uma égua que não teve campanha nos Estados Unidos,
veio para cá. Mas quando você a comprou, ela já era uma reprodutora de destaque ou não? Você que fez a carreira dela como reprodutora? Ela não era uma... muito difícil no começo a gente comprar reprodutoras de destaque. Porque é muito... Até pelo investimento, é... pela falta de conhecimento. E muita gente que faz isso logo no começo acaba desistindo no meio do caminho. Então, eu sempre trabalhei muito para fazer as minhas reprodutoras. Entendeu? Minha filosofia sempre foi, desde que eu comecei a criar, e tudo isso com a base do Ricardo me dando essas instruções todas. Vou comprar uma potranca com potencial genético para ser uma futura matriz no Aras. Se ela correr e for bem, ótimo. Senão ela vai ser uma reprodutora porque tem um potencial genético para isso. E assim eu fui montando o meu plantel, principalmente nos Estados Unidos. Então, todo ano eu vou para os Estados Unidos, compro 1 ou 2 potrancas, tento fazer a campanha lá nos Estados Unidos, lá é tudo muito caro. Então, a gente já compra um com potencial genético para ser uma reprodutora. Tentamos correr lá, se dá ótimo, se não dá, vem para cá. E a mesma coisa quando eu comecei aqui no Brasil também, foi dessa forma que eu fui montando meu plantel de reprodutoras. A partir de quando eu sei hoje você é sócio do No Secrets Here, mas quando que você começa a ter garanhões próprios para servir as tuas éguas? Demorou um pouco. Demorou muito. Uma lição do Ricardo. Não tenha garanhão. Ele sempre fala isso. Sempre ele fala isso. Ele fala, não tenha garanhão. Por quê? Porque o processo de criação é muito longo, Herbert. Imagina só o seguinte. Você emprenha uma égua este ano. O ano que vem nasce. 1 ano. Aí daqui 2 anos você vende. No 3º ano, o cavalo corre. Ou seja, para você ver uma geração, são 4 anos. E você repetindo ele... E você repetindo, se você cometer um erro, você cometeu um erro de... Por 4 gerações. Suicídio, entendeu? Acaba o Aras num erro desse. E, na verdade, com toda essa instrução do Ricardo, eu cometi um erro logo na minha primeira viagem aos Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos, vou contar uma história que os mais antigos vão lembrar. Quem é novo não vai lembrar disso, mas é muito divertida. Eu fui para os Estados Unidos a primeira vez para assistir um leilão e não sabia nada de cavalo e me falaram, tem uma pessoa nos Estados Unidos que pode te dar algumas dicas, te indicar algumas coisas. E você conhece bem Marco Sá. O Marco Sá, que é um fenômeno, ele é o diretor internacional de corrida da ABQM e, fora disso, é um amigo fantástico, uma pessoa maravilhosa, um criador fenômeno. Mas ele estava morando nos Estados Unidos. E o Marco Sá me atendeu lá e a gente foi. E nessa época, o garanhão de destaque no Brasil era um garanhão chamado Pivot Point. Lembro do Pivot. Tordilho, né? Tordilho, filho do EasyJet. Lembro. E outro garanhão super espetacular que tinha no Brasil era o Super Sound Charge. Super Sound Charge era do seu Wellington Queiroz e o Pivot Point do Rancho das Américas. Justo no mesmo ano, praticamente, morreram os 2 garanhões no Brasil. E eu, nesse primeiro leilão, analisando os pedigrees e os catálogos, eu vejo um cavalo lá, que ele era irmão de pai do Pivot Point e irmão de mãe do Super Sound Charge. Chamava Special Sound, o cavalo. Um cavalo com uma campanha clássica, 7 vitórias, Top AAA, que é o registro de mérito máximo que um cavalo de corrida pode ter. Comprei o cavalo. E eu tinha me prometido que eu não ia comprar nenhum cavalo, porque para trazer o cavalo para o Brasil, naquela época, custava $10.000. Hoje é 20. Naquela época, custava $10.000. E eu falei, não vou comprar nada, porque você já começava o lance com 10 mil, né? Na frente. E foi muito engraçado que eu falei, Marcos, eu me prometi que não ia comprar nada. No dia seguinte, o Marco Sá me traz um cliente para comprar o cavalo que eu tinha comprado na tarde anterior. Falou, você se arrependeu? Tá aqui, dá para você vender. Eu falei, Marcos, já fiz a besteira, vou ficar com o Special Sound e trouxe o Special Sound para o Brasil. E mais uma vez provou o Ricardo que ele tinha razão. Foi um erro. Foi um erro total. O Special Sound era o híbrido. Ele correu demais, a família era excepcional, mas ele não passava isso para frente. Os filhos dele, não tive um filho dele que correu. Mas escutei pelo menos o conselho do Ricardo, que ele falou, faz uma geração,
faz outra geração e para. Aham. Experimenta, vai ver se dá alguma coisa. E foi o que eu fiz. E não deu certo. Você perdeu duas gerações Eu aí. perdi 2 gerações. Eu lembro da gente. Não lembro que ano que foi, se foi. Mas eu lembro que era antes dos 2000, final dos anos 90. Eu não lembro por que nós nos reunimos num grupo e fomos para os Estados Unidos. Você lembra dessa história? Você lembra que a gente quase comprou um Eu cavalo lembro junto disso. lá, mas o criador bateu o pé e a gente não conseguiu Exato. comprar, né? Era eu, você, Neto, O Beni. o Ben, Eu, você, o Neto, o Beni, Marcelo Jorge. Marcelo Jorge. Uma turma muito boa, né? Não, é divertidíssimo esse. Era na época ainda que existia Vessels State of Farm. Exato. A gente foi para o leilão na Vessels. A Vessels era o maior criador de quarto de milha na De época, corrida. que era a casa do First Down Dash, é. e depois a casa do Fisher's Dash É. e a casa do No Secrets Here. Exato. Quer dizer, tudo surgiu lá. Não, foi uma experiência fantástica. Eu lembro que a gente ficou, acho que uma semana, 3, 4 dias em Los Alamitos, acompanhando os treinamentos, indo nas cocheiras e tudo mais. E aí depois a gente deu uma esticada. Acho que você não foi, mas a gente foi para Las Vegas depois jogar um pouquinho. Acho que você. Eu era o duro da turma, não deu para ir. E aí voltou. Mas vamos lá, vamos falar disso. Você começa a tua criação aqui, começou as éguas e tudo mais, começa com isso. Quem eram os garanhões que você usou lá no começo do Vista Verde? Vou falar vamos contar das pingas, não vamos contar os que deram certo. Quais foram os teus primeiros sucessos com os garanhões que você utilizou lá? Me lembra alguns. Então, na época, o Toltac Toltac. era um garanhão espetacular, que existia. Rolandise era um garanhão muito bom. Você usava todos eles? Usava todos. Eu sempre fui um cara de usar muitos garanhões. Então, você pegar um leilão do Aras Vista Verde, você Como vai teve esse encontrar, ano, como teve esse ano, você vai encontrar 10, 12 garanhões diferentes para ser usado. Depois eu vou te dar um furo de um garanhão novo, que não é mais novo e que a gente tá usando, vai usar também esse ano na criação, e já vai nascer também alguns filhos dele esse ano também aqui no Brasil. Já nasceram e nós vamos continuar isso aqui. Então, Toltac era um fenômeno até hoje. As fêmeas Toltac são fenômenos, são coisas muito, muito legais. Que arrojo, né, dos criadores brasileiros. Eu fico pensando nisso. A gente teve aqui, pelas mãos dessas pessoas, Toltac. O Rolandise, o pai do Corona Cartel, esteve aqui no Brasil servindo. A gente ainda tem sêmen dele espalhado. Hoje o pessoal que está mais usando é o pessoal de vaquejada. Mas assim, os criadores brasileiros, vocês indo comprar fêmeas e tudo mais, sempre foram muito arrojados nesse sentido. Talvez seja por isso que o Brasil está nesse patamar de genética que está hoje, né? A gente sempre teve acesso... também pela facilidade do sêmen, depois que virou, no caso do quarto de milho, mas a gente sempre teve acesso a materiais genéticos excelentes. Né? Nós tivemos criadores fenomenais. Dr. Gianni, Dr. Wellington, Dr. Nelson Facri, pessoas muito, muito à frente, arrojadíssimos, trouxeram garanhões. Você falou vários, né? Nós tivemos Good Reason, Blaze Bryan. Good Reason até hoje é um fenômeno lá nos Estados Unidos. Imagina aqui. Rolandise é o pai do Corona Cartel. A gente teve ele aqui no Brasil. A gente teve ele aqui no Brasil. No Secrets Here. Isso para mim No Secrets Here, eu olho o Beni, eu me emociono cada vez que eu falo com o Beni. O Beni me convidou, ele estava na Vessels, o No Secrets, no leilão da Vessels. Ele era do criador da Vessels. Ele não foi vendido no leilão que ele defendeu. Eu acho que a história você sabe bem. O Vince, que é o assessor meu e do Beni, do Marcelo, de vários criadores aqui no Brasil, ligou para o Beni para se ele queria comprar. O Beni me ofereceu para eu estar junto de sócio e o Beni acabou ficando sócio do Vessels. Correr o cavalo, o All American Futurity. O All American Futurity, para você ter uma ideia, é a terceira prova da Tríplice Coroa Americana, que dá uma bolsa de 3 milhões de dólares para potros de 2 anos. Eu acho que é a maior premiação para potros de 2 anos de todas as raças. É o All American Futurity. Eu tive o ano passado vendo as classificatórias do All American Futurity, são 300 cavalos.
Tem que passar por um funil gigantesco. Eu me sentia dentro de um filme de Hollywood, porque tudo aquilo que eu leio dos pedigrees e dos cavalos estavam tudo ali tudo na lá frente. na frente. Esse ano, agora, o Rainbow Futurity, 303 cavalos, ou 333 cavalos inscritos para correr isso. E o All America, desses 300, 10 vão para a final. Exato. Só 10. Não, e o No Secrets vai lá e ganha em recorde, E o né? No Secrets vai para a final e ganha em recorde em 2006. Nós estamos em 2025. E o recorde conserva até Ainda hoje. conserva até hoje. Quer dizer, eu falei, Beni, isso é uma coisa... Eu me arrepio cada vez que eu falo, porque é one in a lifetime. Quer dizer... Não, o cara zerou, não dá pra querer mais nada. Não dá para querer mais nada. Você poderia falar assim, não, eu quero ganhar o All América, mas em recorde até hoje. Recorde não batido até hoje. Filho do melhor cavalo do mundo, do First Down Dash. Pena que, infelizmente, falta um pouco de estudo, eventualmente, para as pessoas quando entram. É normal, como eu, quando eu entrei, quando todo mundo... E aí, cavalos muito, sem desmerecer nenhum, mas que não alcançaram isso que o No Secrets alcançou, cobriram 6, 7 vezes mais éguas do que ele. Eu vou fazer uma parte aqui, eu vou deixar o link em algum local dessa legenda desse episódio para vocês assistirem o episódio do Beni, onde ele conta essa história, onde ele fala, a gente contou a história do Beni inteira, mas ele fala especificamente dessa vitória, dessa né? trajetória e tudo. E uma coisa que eu acho interessante é que o Scoop tinha escolhido para ele ser o substituto do First Down Dash. E uma pena que ele, no meio do caminho, ele falece num acidente de avião e não consegue fazer o projeto do Garanhão. Mas ele era escolhido, o No Secrets Here estava escolhido pelo maior criador de cavalo de corrida de todos os tempos, de quarto de milha de corrida, para ser o substituto do First Down Dash, que é até hoje um dos maiores garanhões do mundo. Exatamente. Né? E foi a maior geração que já correu. O Beni até contou isso, acho que no podcast dele. A geração que correu No Secrets foi uma geração de fenômenos. Não, tanto tinha... FDD Dynasty, até hoje, um dos melhores garanhões, que foi o que acabou ficando na Vessels, depois que faleceu o Scoop. E seguiu a carreira como projeto de reprodutor lá, até porque o Beni era sócio do No Secrets Here, não quis sindicalizar naquele exato momento. E depois a gente entrou na sociedade com o Beni para... nós e o Royal Vista, depois que o Vessels faleceu, e hoje a gente está nessa parceria. É um sonho, é um cavalo que... Não, eu acho que as pessoas não têm realmente noção da bênção que é ter o ganhador do All American Futurity em recorde até hoje aqui no Brasil. Não, e o que ele produz é inacreditável. O que Yankee, Edberg, Iafá... Todos recordistas, cavalos assim, fenômenos, tal. São o que ele produz. E fora a mansidão, né? A índole que ele passa aos cavalos. Eu falo com o Bochecha, nosso treinador especial, ele fala que é um prazer treinar os No Secrets Here. Exato, por causa que não é só músculo, né? Você precisa também ter uma cabeça boa do cavalo para ele poder aceitar o treinamento, a coisa não virar a bunda pro coxo quando você passa ele rápido. Então isso tudo o cavalo acaba imprimindo para a geração dele. O Bochecha fala, né? Se todos os cavalos tivessem a cabeça do Yankee, não perdia uma corrida, entendeu? Porque a cabeça é fundamental para o cavalo, entendeu? Tem cavalos maravilhosos que não tinham cabeça. Tem uma frase de Federico Tesi, eu sempre cito ele aqui no podcast, onde que ele fala que o segredo da criação de um cavalo de corrida não está nos músculos, mas sim no sistema nervoso. Então é exatamente isso, né? Se não tiver uma boa cabeça, não adianta, você dá uma passada, faz um treino mais forte, ele fica nervoso, vira a bunda pro coxo, não vai comer, você não vai conseguir treinar, e daí sucessivamente você tem um problema gigantesco nisso. Então você me perguntou sobre como eu entrei nos Garanhões, foi com essa sociedade que o Beni me permitiu estar junto com o No Secrets Here. E para quem não sabe, ele está alojado no teu Aras, né? Ele está alojado lá no Vista Verde, está super feliz, 22 anos, parece um potro, coisa mais linda do mundo.
Tá ele e o filho dele. O Yankee tá lá junto com a Um ao gente lado do outro. também. Eu um ao tive lado na do outro. apresentação dos potros desse ano, onde vocês puxaram tanto o No Secrets quanto o Yankee, realmente, ele parece um meninão, né? É fantástico a disposição dele. Esperamos que tenhamos mais e mais filhos e provemos cada vez mais desse sangue, que realmente é uma bênção. E você pega o Yankee, né? Falando desses garanhões que a gente está comentando. Só faz uma parte. Antes de você comentar quem é o do Yankee, explica, porque aqui a gente fala para os dois mundos, explica para quem não conhece quem é Yankee, filho do No Secrets. O que esse cavalo fez, aí você continua sobre Então, ele. o Yankee foi um potrinho que a gente criou no Vista Verde. E quando a gente... Filho do No Secrets. Filho do No Secrets Here, numa égua Striking La Jolla. Striking La Jolla é o pai do Mr. Jasper. Ou seja, dois tops da raça, dois ícones da raça, o First Down Dash, através do No Secrets, e o Striking La Jolla. E nasce o Yankee, e quando a gente vai preparar para os leilões, 2 meses, 70 dias antes do leilão, a gente encochera os animais que vão participar do leilão. O Vista Verde, vários outros aras, a gente vende toda a produção. Ou seja, a gente coloca oferta toda a produção para quem quiser comprar. É lógico que acaba não vendendo tudo, Herbert. Às vezes você vende para uma pessoa que não tem o crédito para ficar, às vezes você vende para uma pessoa que depois arrependeu e acaba não concretizando o negócio. E o No Secrets, quando ele entrou na cocheira, o Yankee, desculpa, quando ele entrou na cocheira, não sei por que alguma coisa aconteceu com toda essa cabeça boa que eu te falei, que ele tentou, nunca tinha ficado estabulado dentro de uma cocheira, porque o nosso sistema de criação é totalmente solto. Lição de Ricardo Muradas, totalmente solto. O cavalo foi feito para feito para ficar comendo pasto, né? Lógico que a gente traz 2 vezes por dia para comer a ração, mas como sobremesa, né? Que a gente fala, ração é sobremesa. E aí, mas nunca tinha ficado numa cocheira, ele vai para a cocheira e ele tenta sair da cocheira por cima e faz um machucado muito forte embaixo da mão dele. E esse machucado fez com que ele fosse no leilão e não fosse vendido. Essas histórias no cavalo eu acho fantástico. Porque ninguém compra um carro amassado, né? E ele vai no leilão. Ele subiu no palco. Subiu no palco, mas a ferida não tinha fechado completamente. Além do mais, os No Secrets não eram aquele desejo atual. Naquela época, não era. Então, já eram No Secrets que naquela época não era aquele desejo atual. E ainda com um machucado ele acabou ficando com a gente. Você lembra que teve de lance? Não teve lance. Essas histórias... Não teve lance. É raro você entrar num leilão e um cavalo não ter lance. Nenhum lance. E eu sempre fui apaixonado por ele, porque ele é bundudo e peitudo. Ele é Nossa, ele é de uma conformação. E esse é o meu business também, né? Eu trabalho com peito e bunda, né? Porque eu trabalho com lingerie. Então, o No Secret sempre foi um cavalo muito forte, de peito, muito forte de empurrador. E aí a gente... vamos correr ele. E não tinha nada, né? É tipo assim, se alguém tivesse interesse, ia ter lançado... Não, no meio do caminho apareceu gente. Tem alguma coisa para vender? Nós oferecemos o Yankee ainda, porque ele não foi vendido no leilão, mas era tinha tempo. Puramente estético. Puramente, mas maravilhoso para mim. E aí ele foi correr. Ele ganhou 11 corridas. Disputou 13 e ganhou 11. Bate 2 recordes. Bate 2 recordes. Mas ele bate 2 recordes da seguinte forma: ele ganhou aos 2 anos, ele ganhou aos 3 anos, ele ganhou aos 4 anos. Dos 2 aos 3 anos, ele se machucou. Alguma coisa aconteceu com ele que ele foi para o Aras para morrer. Ele foi para o Aras porque os veterinários falavam, não temos o que fazer, ele realmente não está bem, vai para o Aras. E aí, a nossa gerente hoje, veterinária gerente, a Taína, que cuida do Aras Vista Verde, ela fazia estágio na época. E o Marcão, que é o meu veterinário na fazenda, a gente tem uma fazenda no sul do Amazonas, ele falou, pede para a Taína cuidar do No Secrets, porque o amor que ela tem pelos cavalos vai curar ele. Dito e feito, você acredita que depois de 1 ano solto... O No Secrets não, o Yankee. O Yankee, desculpa. O Yankee ficou 1 ano no piquete maternidade. A gente tem um piquete maternidade no Aras, ele ficou 1 ano solto. E a Taína cuidando dele, e a gente cuidando.
ele voltou, Ele recupera. reinicia os treinamentos, vai correr o primeiro derby, 301 metros, bate o recorde. Foi a corrida do retorno. Do retorno dele, ele bate o recorde. Bate o recorde nos 301, bate o recorde nos 320, se torna rei da velocidade, ganha 11 corridas, um fenômeno. 5 grandes prêmios, um fenômeno. Esse cavalo estava predestinado para ser alguma... Porque a história do leilão, de não ter lance, de ser preterido, volta, faz tudo isso, meu, essas histórias do mundo da corrida... É um sonho, é um sonho. E aí, eu falei, Parece Ricardo... coisa de filme. Parece. E eu falei, Ricardo, eu vou contra tudo que você falou. Yankee vai ser o garanhão do Vista Verde. Porque além da campanha dele maravilhosa, além do tipo dele, além da cabeça que nós falamos agora, o pedigree materno dele... O paterno nós já falamos de No Secrets. Mas o pedigree de materno dele é só garanhões. Porque a mãe dele é irmã de um garanhão, Scrutinizer, ganhou 300 mil. A avó... Dólares. 300 mil dólares. Vamos falar que nós estamos falando dos Estados Unidos. A avó é irmã de outro garanhão, Special Leader. Ganhou 290, recordista, Aqua Champion. A bisavó... é irmã do Mr. Eye Opener, que a gente fala tanto, ganhador de 202 mil dólares, um fenômeno nas corridas. Até hoje, Mr. Eye Opener é super referenciado no quarto de milha. Com essa linha abaixo, falamos, o Yankee vai ser. E ele está demonstrando agora. Não, lógico, você teve uma geração super pequena dele, que você reservou poucas éguas. Você que tomou a frente, fez isso, e ele já começou a dar resultado. Né? Inclusive teu First. Nossa, aquele cavalo é fantástico, é fantástico. O First eu vou contar para todo mundo aqui. O First é um cavalo que o Herbert viu no Aras, se apaixonou, e eu falo que é o cavalo. Celular. Você viu no meu celular? É mesmo. Não vi no Aras. Você viu no meu celular, potrinho. E era uma foto com vários. Com vários. Era uma foto com vários cavalos, acho que era a potrada de macho, e aí eu vejo um cavalo que não tá nem lá na frente, falei, nossa, Mauro, esse cavalo é fantástico. E aí depois é o... É o cavalo do Herbert, é que a gente chama o cavalo do Herbert. Ele é lindo. E você viu que nós temos essa persistência muito grande. Esse cavalo vai pro jockey, começa o treinamento, dá um início de aguamento, levamos pro Aras, fica um ano parado, volta, estreia e ganha. Exatamente. First, o cavalo do Herbert. Não, ele é lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. E agora é nós, né? 600 quilos. Exatamente, pelo amor de Deus. Gosta de comer como nós. Meu Deus do céu, ele é um monstro. Mauro, vamos tentar voltar atrás. Lembra da... Eu vou pedir primeiro você lembrar da tua primeira vitória e depois o teu primeiro grande prêmio. Me lembra dessas histórias? Quais são os nomes envolvidos? Então, eu vou te falar o seguinte, a primeira vitória eu não lembro. Vou te falar que eu não lembro, não adianta. Agora, são 400. São 400 vitórias. A última eu lembro bem, Mas eu me lembro de uma vitória muito significativa para mim, foi uma égua chamada Candice. Na época não tinha Vista e Verde. Depois é bom. Primeiro conta a história dela, depois você explica. E aí foi uma vitória que... Eu acho que essa foi a vitória da minha primeira criação. De letra C. Porque eu comecei criando meio sangue, até aprender um pouquinho. Aí comprei essa puro sangue do Marcelo. E aí você começa. Filha do Mr. Deck Go, que o pai do Marcelo importou para o Brasil. E aí a Candice já era a criação nossa e ela... se tornou a primeira vitória que eu me lembro da minha criação, foi a Candice. Agora, uma outra vitória que eu te falo que lembro demais foi justamente a filha dessa Deck Watch, a neta dessa Deck Watch, que foi a Kélia Vista. A Kélia foi para o leilão, eu vendi para um grande fazendeiro do Paraguai. Ele teve algumas dificuldades, não conseguiu terminar de pagar, a potranca ficou conosco, nós corremos ela, na época o Bochecha era jockey e o Levi era o nosso treinador. E a Kélia Vista, ela ganhou 9 corridas, foi invicta. E foi a primeira
experiência nossa nos Estados Unidos. Foi ela que você leva junto com o Benny, que ele contou a história, leva outra, vai para lá. Essa o teu primeiro, porque você sempre fez, talvez você seja um dos caras mais ativos nesse processo, de ir nos Estados Unidos comprar material genético e trazer. Eu lembro sempre você fazendo isso. Mas essa foi a tua primeira experiência de colocar um cavalo brasileiro lá para correr? Foi, totalmente. Minha e do Benny. A gente Até foi... antes disso... Não, a gente comprava uma potranca, 2 potrancas lá. Lá nos Estados Unidos. Experimentava correr lá, ver se tinha potencial para correr clássico nos Estados Unidos. Se era uma égua de páreo ou uma égua que não tinha esse potencial de correr grande prêmio, a gente importava porque tinha o potencial genético que a gente queria. Mas para correr páreo comum não valia a pena porque é muito caro lá nos Estados Unidos. Então a gente sempre importou. A Kélia e a Fischer's Horizon do Benny, a gente corria um contra o outro Aqui. nessa mesma geração aqui. E as duas foram grandes corredoras aqui. E aí o Ricardo, de novo, o Ricardo Muratz, que dava assistência para mim, dava assistência para o Benny, falou: vocês têm que viver emoções. Aí botou a música do Roberto Carlos. Emoções. É aquela, se eu chorei ou se eu sorri. O importante é que emoções eu vivi. Vamos levar para os Estados Unidos, e a gente achando que a gente ia lavar a égua, literalmente, nos Estados Unidos, achando que era fácil, né? A gente tem um monstro, um avião aqui, e fomos para lá disputar Champions League. Aqui a gente disputava Campeonato Brasileiro, no máximo uma Libertadores, e nós fomos lá para a Champions League. E as duas correram lá. A Kélia, infelizmente, morreu lá, e a gente tinha um embriãozinho dela aqui, que é a Orly, que está com a gente até hoje. E a Orly foi a primeira experiência, você, especialíssima para nós. Me conta esse processo. Você já tinha essa experiência de comprar cavalo lá, correr lá, tentar fazer campanha e depois trazer. Como foi isso? Quem era teu treinador? É o que é até hoje? Me conta esse processo todo. Quando a gente levou a Kélia e a Fischer's Horizon para lá, a gente começou a fazer uma pesquisa de quem vai treinar para nós. Mas você já tinha experiência de ter cavalos lá com alguns treinadores? Exatamente, mas a gente não tinha um treinador fixo. Então a gente começou com Dona MacArthur, treinou cavalo para nós, tal. E aí, essas nossas 2 potrancas nós demos para o Juan Alemão. Até hoje, amigo nosso, um mexicano-americano, que treina até hoje lá, vai muito bem treinando. O nosso sonho era treinar com o Paul Jones, mas o Paul Jones, naquela época, nem olhava para nós, né? O Paul Jones treinou no Secrets Here por causa da Vessels, não por causa do Benny, não por causa... Sim. Porque era o treinador número 1. Até hoje, o treinador número 1. A meta dele é chegar a $100 milhões de premiação. A meta do Paul Jones. E ele treinou o No Secrets e treina hoje o Edberg lá pra gente. Um sonho. Mas ela foi pro Paul Jones? Não foi pro Paul Jones. Na época não foi pro Paul Jones, treinou com o Juan Alemão. A gente fez a campanha, a Kélia ganhou umas 2, 3 corridas lá. A Fischer's Horizon acho que ganhou até mais, eu acho que ela ganhou 4 ou 5 corridas lá. E a Fischer's Horizon o Benny trouxe de volta. A Kélia a gente perdeu lá, mas tínhamos um embriãozinho dela aqui, que foi a Orly, que eu dei para o meu filho. Que toca, ou que continua repassando essa genética até hoje. Continua repassando essa genética. Se eu não me engano, hoje. é ela que até hoje todos os filhos sempre ganharam corrida, é isso? Sempre. A Orly... Ela está entre as 10 melhores reprodutoras da história do Jockey Club de Sorocaba. Eu tenho 3 filhas dela na reprodução junto comigo. E uma novidade, né? Agora com essa tecnologia de congelamento de embrião, a gente inseminou ela, se eu não me engano, semana passada ela ovulou para a gente amanhã lavar ela para tirar um embriãozinho para usar na temporada, porque a temporada... A gente está gravando em junho, né? A temporada começa em agosto, que é quando a gente pode começar a fazer a gestação. Mauro, dentro desse processo todo, o que você acha? Eu sempre faço essa pergunta. São 35 anos de história, você tem 400 vitórias.
Mas se você tivesse que, não estou falando uma atual, pode ser do passado, quem que você acha que te projetou como reprodutora? Quem foi a tua grande... Talvez não hoje, que você possa ter algumas que já superaram, mas quem você falou assim, nossa, essa eu acertei. Quem que você acha que foi, falou, hoje eu sou um criador em função dessa égua? Eu acho que foi, eu te conto que eu acho que foi a Orly. Aham. A Orly, filha da Kélia. A Orly foi um sonho da seguinte forma: quando a gente teve a Kélia, foi exatamente, quando a gente foi mandar ela para os Estados Unidos, foi exatamente na época que a ABQM começou a autorizar a transferência de embrião. Embrião. Mas só podia fazer um embrião por égua. Aham. E como a gente queria levar a Kélia para correr nos Estados Unidos, a gente podia fazer um embrião. Falamos, vamos fazer um embrião da Kélia para deixar aqui e nós vamos fazer um embrião dela com quem? E aí nós decidimos fazer com Nordic. Por quê? Porque a Kélia era tríplice coroada, fêmea, tríplice coroada, 9 vitórias, invicta. Nordic era tríplice coroado, 9 vitórias, invicto. Então nós vamos fazer o cruzamento do único tríplices. invicto com invicto. Aham. Então era cruzar a mãe do Pelé com o pai do Maradona. Esse era o sonho. E saiu a Orly. E nasceu a Orly. E quando a Kélia faleceu, foi o único animal que eu não vendi, que eu dei para o Marcos, meu filho, de presente, porque a Kélia morreu no colo dele, né? Lá nos Estados Unidos. Ele foi ele para estava lá. lá. Na verdade, ela teve uma cólica no Natal. Aham. E aí conseguimos salvar ela da cólica lá nos Estados Unidos, mas aí deu um aguamento. Aham. Aí o Marcos pegou o avião no dia 4 ou 5 de janeiro, Foi para lá. foi para lá, foi no hospital que ela estava, e ele na época era novinho, tinha eu acho que 18 anos, Aham. e ele me ligou chorando e falou, pai, essa égua fez tanto para nós, deu tanta alegria para nós que ela não merece sofrer um minuto. Aham. E foi quando a gente autorizou Fazer a eutanásia. a eutanásia nela. E aí nasceu uma fêmea, a Orly, filha dela com o Nordic. É engraçado essas coisas da história do cavalo, né, meu? É tanto pormenor que vai te ligando e dá essa relação direta com o bicho. Yankee, né? É uma série de histórias e você faz isso, conserva o embrião aqui, te gera uma reprodutora que faz toda essa história do Aras. Agora, você quer arrepiar de vez? Eu vou te contar como minha mãe sempre fala que os bichos nos protegem. Aham. Eu estava no hospital com a minha mãe. Ela estava fazendo uma operação de hérnia de hiato. Aham. Eu recebo uma ligação do Aras, era o Leonel na época que cuidava o Aras para mim. Ele falou assim, Mauro, eu tô com uma égua aqui, a Ripdeck, mãe da Kélia, e ela tem que fazer uma cirurgia de hérnia de hiato. Eu estava no Einstein com a minha mãe fazendo a mesma coisa e graças a Deus minha mãe está aqui até hoje com a gente. Então eu acho que os animais realmente protegem a gente. E você conta dessa história, a Orly, eu só não vendi porque ela era filha da Kélia, porque ela estreia e faz último. Nem um pouco. Aí corre a segunda e faz último de novo. Aí corre a terceira e faz quarto. E aí, normalmente, na criação, a gente acaba vendendo para outros esportes, que essa é a outra vantagem do quarto de milha, né? Se ele não deu para corrida, ele dá para o tambor, ele dá para a vaquejada, ele dá para um monte de coisa, até para reprodução também. Mas como era a Orly, filha da Kélia Vista, vamos ficar com ela. E depois ela fica 1 ano no Aras, nós tiramos um embriãozinho dela, ou 2, e aí ela volta para o jockey e ganha 6 seguidas. Que coisa, né? Depois volta para o Aras, tiramos mais 1 ou 2 embriões, volta para o jockey mais 5 seguidas. Ela ganhou 12 corridas, rainha da velocidade, e quase foi descartada se ela não fosse a filha Não tivesse paciência, se né? não tivesse paciência, se não fosse a filha da E até hoje ela está. Agora, neste final de semana que passou, o filho dela ganhou na Argentina, o Cowboy, que é o Dublin Verde. Lá ele é conhecido como Cowboy. Ganha agora um clássico na Argentina de novo, um grande cavalo lá, reprodutor na Argentina.
Conta para quem não conhece essa tua história, quando que você começa a nomear as fêmeas de vista e os machos de verde, porque tudo que você produz, o final é fácil identificar a tua criação. Eu acho que é uma coisa bem interessante, até para as pessoas entenderem. Dois culpados dessa história. Ricardo Muradas e Nilcinho Genovese, que também esteve aqui com você. Exato. Eu lembro do Nilcinho falando, vocês dão um nome muito difícil para os cavalos. Porque o pessoal do quarto de milha tem o hábito de dar nome americano para os cavalos. E é muito engraçado porque no Aras, todos os filhos ficam com apelidos, né? Os potrinhos passam a ter apelido, porque o cara não consegue falar first down dash. Então começa, pega o Zezinho lá pra gente ver, Nunca são usados os nomes. Pega o bico branco, pega o calçado do pé esquerdo. Então a gente aí tinha que abrasileirar o nome dos potros, né? Mas aí, quando você vai registrar na associação, sempre tinha um outro cavalo que já tinha o nome. E aí o Ricardo Muradas falou, Mauro, você tem aqui o nome do Aras, Vista Verde. Você está produzindo o que tem de melhor no mercado. Nós vamos dar sobrenome para os cavalos. As fêmeas vão ser Vista e os machos vão ser Verde de sobrenome. Quando começa isso? Acho que... Bom, começa na letra J. Eu sei bem, porque na letra I. Porque o ano passado nós viramos o calendário. Teve que fazer tudo de novo. Estamos começando agora com a letra I, deu 3 animais que eu já tinha dado o nome com sobrenome de Vista e Verde, repetiram. Então, os machos a gente hoje tem o sobrenome de Verde e as fêmeas de Vista, justamente para facilitar o registro dos animais. E acabou sendo uma grife, acabou sendo um ícone de resultado. Isso é reconhecido em todo lugar, exatamente. Sabem da origem pelo simples... Não precisa entrar na BQM para saber quem que é o criador. Quando você vê um Vista correndo, é uma fêmea criada por a gente. Quando você vê um Verde correndo, é um macho criado por a gente. E para alegria nossa, nessa prova agora foi uma prova que teve em Santiago del Estero, na Argentina, a Poja de Potrijos, 20 potros disputando uma corrida com 20 mil pessoas, depois te conto a história completa. 20 potros, correram 2 do Aras Vista Verde, a Glitz Vista e o Gambler Verde. E os 2 ganharam a classificatória, os 2 foram para a final, foram 4 para a final, e deu Vista Verde na final. Glitz Vista e Gambler Verde na final. É uma satisfação que não cabe dentro da gente. Vamos contar, já que você entrou nessa história de Argentina, o quão importantes são os clientes para você, os clientes fora do Brasil. Eu participo do teu leilão há bastante tempo, o jockey é invadido no teu leilão pelos nossos vizinhos de fronteira, sejam eles da Argentina, Paraguai e de tudo mais. Quando começa essa relação, e hoje eu acho que talvez sejam um dos áreas de mais destaque na Argentina, exatamente porque eles têm essa frequência de vir no teu leilão, comprar e levar para lá, né? Quando você identifica uma virada de chave, alguém que foi para lá da tua criação e que vira a chave, e aí o Aras entra nos holofotes dos argentinos, do pessoal da fronteira? Vou começar um pouco lá para trás, só para você ter uma ideia. Um criador, quando ele começa a criar, ele começa a fazer o seu próprio leilão. É muito difícil o começo, Herbert. Mas não é que é difícil o começo do criador de cavalo. É difícil o começo do fabricante de lingerie, é difícil o começo de qualquer negócio que você faz. Então, a gente, quando começou no Vista Verde, a gente fazia o nosso próprio leilão. Eu lembro que eu vendi para um amigo meu, que virou amigo depois, uma potranca que foi espetacular, Nikita Vista, que você deve ter lembrado, para um iniciante, estava começando, o Célio Silva, que hoje é meu brother total, e ele foi no leilão, lote 1 do leilão, comprou eram 16 parcelas naquela época, por R$1.000 de parcela, ou seja, por R$16.000, ele comprou a Nikita, que ganhou quase 200 mil, e depois ele acabou vendendo ela por 240. Mas os preços nos leilões eram muito baixos, porque era um criador iniciante. Tudo tem que ter, né? Eu vejo agora alguns criadores começam
Querem fazer o leilão no primeiro ano e querem ter o resultado de um Aras Prata que tem 49 anos, de um Aras Vista Verde que tem 35 anos, de vários leilões já tradicionais que tem muitos anos, né? Não funciona desse jeito. E a gente foi montando uma clientela e o bom que a gente tem hoje, o Jockey Clube de Sorocaba. Então, o Jockey Clube de Sorocaba é muito importante para a raça e para a modalidade de corrida. Eu tive a oportunidade de ser presidente do Jockey Clube de Sorocaba por 2 ocasiões. Tiveram vários presidentes que a gente conhece e muitos amigos nossos, Neto, o Érico, o Beni, o Ralph, vários amigos nossos que foram presidentes do Jockey, e a gente sempre com essa filosofia de atrair o pessoal para o Jockey Clube de Sorocaba. E eu acho que aí veio uma vinda natural. O argentino, ele tem uma paixão pelo cavalo de corrida da mesma forma que ele tem pelo futebol. Eles são completamente alucinados. Completamente alucinados. Você vai assistir um jogo de futebol no estádio do Boca, você acha que aquilo vai cair. É uma coisa. Você vai assistir uma corrida, como eu fui no ano passado. Assisti o Challenger na Argentina. Eu nunca vi tanta gente e se criou uma amizade deles virem no Vista Verde e comprarem um cavalo e eu incentivar eles a correrem no Brasil. Antes de levar para lá. Antes de levar. Que é o mesmo caminho que eu fiz quando eu fui para os Estados Unidos. Entendeu? Você vai comprar um potro? Vai. Dá chance para ele correr aqui. Se ele for bom, maravilha, ele continua fazendo campanha aqui. Se ele for médio, leva para a Argentina e vai correr as pencas da Argentina que vocês gostam tanto. E aí a gente começou a criar um grupo de amigos da Argentina para fazer esse trabalho. Então, eu acho que o grande parceiro meu nessa história toda foi o senhor Jorge Cavaleiro. Jorge Cavaleiro do Paraguai, Ara San Jorge, lá no Paraguai. O Jorge começou vindo no Aras de repente. Eu estava montado no meu paturi, junto com meu filho, passeando a cavalo, e aparece um paraguaio no Aras, letra D, começando, né? Eu começando, querendo ver cavalo. Então, é uma amizade de 30 anos. Hoje, o Jorge Cavaleiro tem o maior Aras, mais importante Aras do Paraguai, feito pelo Dr. Ricardo Muradas, né? Projetado todo pelo Dr. Ricardo Muradas, com éguas americanas que eu tive o prazer de importar para o Jorge, viajar com ele várias vezes para a gente comprar éguas para ele ter no plantel dele lá. Eu acho que ele foi a grande virada, porque ele queria correr também no Brasil, porque as corridas no Jockey Clube de Sorocaba são muito bem estruturadas. Nós temos um calendário fantástico, e para mim a coisa mais importante que tem no Jockey Clube de Sorocaba é o antidoping. Todo mundo corre em igualdade de condições. Então, o cavalo que vai ganhar lá é o cavalo melhor criado, melhor treinado. Não é o cavalo melhor medicado. Que não tem nexo. Né? E quem gosta de cavalo, gosta disso. Exato. Você concorda? E o Jorge é um apaixonado por cavalo. Então, ele falou, Mauro, eu quero começar a correr no Brasil. E aí, ele começou a correr junto com a gente na nossa cocheira, junto com a gente. E a gente montou o Estúdio dos Amigos. O Estúdio dos Amigos era justamente para as pessoas degustarem como são as corridas no Jockey Clube de Sorocaba. E vários bons criadores, vários bons carreiristas começaram com a gente no Estúdio dos Amigos. O próprio Célio Silva, que eu falei, o Jorge Cavaleiro, o Ivan Melo, sócio do Jonatas Dantas, o Gui Peixoto começou junto com a gente, o próprio teu sócio Stanley teve cavalo com a gente no Estúdio dos Amigos, que é um grupo que a gente tem para correr cavalo juntos. E os argentinos vinham para cá e a gente quer experimentar correr aqui, e eles começaram a pegar o gosto. Então hoje, na nossa cocheira, eu tenho 10 cavalos de clientes argentinos que começam a fazer campanha aqui, a gente dá todo o apoio, toda a estrutura para eles correrem aqui, depois eles correm na Argentina. Isso eu acho que é um processo muito legal. Lá fora é super comum, é os syndicates, que você
pulveriza risco, né? Você pode ter 10% de vários cavalos e não ter que ficar concentrado só em um. E você proporciona isso via o... Não, você fala uma coisa que eu vibro cada vez que você fala. Não é porque eu tenho 10% do cavalo que eu vou que dar o um meu pulo. pulo é 10%. Você pula do mesmo Se jeito. você tiver o focinho do cavalo, você pula quando ele ganha, Do mesmo pula lá em jeito, cima. E é muito engraçado. Meus netos falam, às vezes eu falo, ó, esse cavalo, o Edberg mesmo, né? Ele é metade nosso e metade da família da Almolim. E aí os meus netos falam, eles me chamam de Zeide, né? Eles falam, Zeide, qual é a parte que é tua, qual é a parte que é dos Dalmolin? A frente ou atrás? Eu falo, não, é metade igual. Longitudinal. É metade igual. E a vibração é igual, não é que porque ele é nosso que a gente vibra metade. Não, eu acho isso uma das ideias mais interessantes que tem, porque você proporciona, ao invés de você comprar 100% de vamos falar, você distribua isso, você tem 10% de 10 cavalos, as tuas chances aumentam, você vai comemorar do mesmo jeito, você não vai deixar de pular 100%, porque você só tem 10% do cavalo. Acho que essa é a mágica, é uma coisa não tão utilizada ainda no Brasil, mas você faz isso bastante bem com o Estúdio dos Amigos. Mas você lembra que você teve, depois de ver a fotinho do First, no meu celular, se apaixonar pelo First, e você teve no Aras, e falou, Mauro, vou ficar com o First, porque eu não estava vendendo nenhum cavalo da primeira geração do Yankee. Eu falei, eu vou experimentar a primeira geração do Yankee. Então eu tinha 8 potrinhos do Yankee, eu falei, eu vou experimentar eles, e eu tinha 2 irmãos próprios, o First e o Flopper. Que no final da história o Flopper corre e ganha primeiro do que o First. E eu falei pra você vai ficar com o First e eu vou ficar com o Flopper, mas nós vamos correr junto. Exato. Entendeu? Pra gente vibrar por 2. Exato. Você pulveriza, você pulveriza risco e aumenta as tuas chances de ganhar na história. Hoje nós estamos gravando, você já soltou a notícia, mas vou pegar o gancho. Me conta desse novo Garanhão, que já não é mais novidade. Me conta o que você está aprontando aí Você acabou de soltando. Por sinal, vocês já viram os caracteres, o GC no começo, o Aras Vista Verde, mas sigam, o Mauro é bastante ativo, principalmente no Instagram. Então tem o endereço do Aras aqui, a conta do Aras, e lá eu lembro que antes da gente começar a gravar isso, né, no decorrer dessa semana, você soltou umas pílulazinhas do que poderia vir por aí. Você já anunciou, já foi colocado no leilão no final de semana do Jockey, a apresentação do cavalo, mas me conta aí, o que é isso? O que você está projetando? Eu vou te contar, como eu te falei, não tem coisa mais burra do que ter Garanhão. Mas é aquela história, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Não, porque... Mas o Ricardo, né? De novo, ele fala, por que eu falo que é importante você não ter o Garanhão? Porque esse período de 4 anos, você tem muita chance de errar. Exato. Eu digo que se eu fosse consultor de cavalo, eu seria o melhor consultor. Porque eu ia mostrar para você 10 cavalos e ia falar, os 10 não vão correr. A minha chance de acertar é grande. Entendeu? Porque você tirar o craque... É dificílimo. É dificílimo. Então, o período é muito longo. Então, se você diversifica e cobre com o cavalo da moda, a tua probabilidade de acerto é muito grande. Então, não precisa ter um Garanhão. Mas, eu tenho um amigo, virou amigo, eu ia falar cliente, mas o Aras Maria Clara, do Moisés e da Fernanda, viraram amigos mais do que... E eles compraram um potro, que foi meu sonho de realização, e você até acompanhou uma parte disso sem saber. Só para você ver como você acompanhou sem saber. A gente tirou uma égua aqui no Brasil. Meu sonho era ter uma filha de uma ganhadora do All-América. Falamos bastante aqui do No Secrets como o ganhador do All-América. Fêmea para ganhar o All-América, porque a disputa é macho e fêmea, é muito difícil. Eu sempre tive um sonho de comprar uma filha de uma ganhadora do All-América. Uma ganhadora do All-América é impossível, porque foram muito poucas. 50 All-Americans só na história, devem ter umas 18 fêmeas que ganharam o All-América. Muito menor. Muito difícil de você ter. E imagina uma fêmea
filha de uma ganhadora do All-América com Corona Cartel. Consegui comprar. Strawberry Cartel. E aí, o garanhão de sonho que a gente podia ter era o One Famous Eagle. Quarto de milha. Mas tinha um garanhão que você era doente por ele, que você nem sabe, chamado Into Mischief. Sim. Into Mischief é um puro sangue inglês, que justamente este ano deu o cavalo que ganhou o Kentucky Derby e o Belmont. Into Mischief, pai do Journalist, que ganhou agora no puro sangue inglês. Eu tenho um quadro de quase 2x3 dele na sala de casa. Olha só, e você era um apaixonado por ele e você falou, Mauro, eu acho que vão vender sêmen do Into Mischief pro quarto de milha, porque no inglês, todo mundo que está acompanhando teu podcast sabe que no quarto de milha a gente pode usar sêmen congelado, no inglês não pode. Então congelaram um pouco de sêmen no Into Mischief e aí eu tinha uma égua que era este cruzamento que eu te falei. Corona Cartel, numa filha de uma ganhadora do All-América, eu coloquei o One Famous Eagle e importei para o Brasil. Nasceu uma fêmea. Essa fêmea nasceu na temporada americana, porque eles não cobriam o One Famous Eagle na temporada brasileira. Temporada americana, para quem está começando, é no primeiro semestre. É o inverso da brasileira. E no Brasil é no segundo semestre. E nasceu essa potrinha. E a gente deu o nome de Yashira. Yashira, tendo nascido na temporada americana, só podia correr no segundo semestre do outro ano, porque ela corria com 6 meses de desvantagem. Uma craque. E ganhou o grande prêmio que ela correu, que foi o grande prêmio Consagração, no fim do ano, em 402 metros, contra os cavalos top daquela geração, 6 meses mais nova. Vamos levar para os Estados Unidos. Estávamos felizes. Era tudo de bom para os Estados Unidos. Com a vantagem que lá ela ia correr contra a geração dela. Então ela foi para os Estados Unidos e se tornou a primeiro animal criado no Brasil a correr um derby e se classificar para a final de um derby. Nenhum outro quarto de milha nascido no Brasil conseguiu essa façanha. Conseguiu isso aí. E ela ganhou um grupo 1 também lá nos Estados Unidos. E aí eu falei, vou cobrir com o garanhão do Herbert, Into Mischief. Não consegui cobrir com o Into Mischief porque era semi-congelado, do começo do congelamento, não estava tudo muito bom. Não deu para cobrir com ele, vou cobrir com um garanhão sensação da atualidade. Quando eu vou ter uma égua desse padrão para poder servir com um cavalo top de linha que tem nos Estados Unidos, Favorite Cartel. Cobrimos um Favorite Cartel e trouxe a Yashira prenhe do Favorite Cartel. Nasceu um cavalo espetacular chamado de Favorito. E o Favorito, como eu queria para mim, mas como toda a minha geração eu falei que eu coloco à venda, e o Aras Maria Clara acabou comprando por uma quantia bem expressiva, foi o recorde do leilão e um dos recordes do ano. Porque era o melhor cavalo do mundo, o Favorite Cartel na ocasião, era um fora de série, numa égua One Famous Eagle, ganhadora clássica nos Estados Unidos, numa mãe Corona Cartel, irmã do Stowley, irmã do Papazito, um pedigree e filha de uma ganhadora do All-América. E esse potro foi para treinamento com Marquinhos Tavares, estava indo super bem nesse treinamento, e um treino de boxe, ele acabou empinando, machucou a mão e machucou o tendão. E não pôde correr, não pôde estrear. E aí o Moisés e a Fernanda me ligaram se a gente podia fazer uma parceria e transformar esse cavalo em garanhão. Porque sangue ele tem, né? Demais. E Sobrando. tem uma índole fantástica, tem um tipo fantástico. Ele é comprido, ele é calmo, ele é inteligente, ele é um cavalo que tem tudo e tem o melhor pai do mundo e tem a melhor mãe do mundo. Aí a gente falou... Quando a gente vê a primeira geração dele? Não, vai vir... vamos cobrir ele esse ano a primeira vez. Você começa a utilizar ele agora? O que eu falei para a Fernanda e para o Moisés vamos primeiro agora, a gente estamos a fim de fazer, ótimo. Vamos ver como é a produção de espermatozoides dele. E na semana passada a gente fez,
foi fantástica. Ele ejaculou 10 bilhões e 700 Que é um milhões, número... que é um número fantástico. Se fosse para cobrir égua, para você ter uma ideia, dava para cobrir tranquilamente 11 éguas com uma ejaculada. E com uma motilidade fantástica. O potro é tudo de bom. E aí a gente teve a oportunidade do Rodrigo Costa Henriques de apresentar o cavalo no leilão dele para o mercado. Nós vamos dar uma premiação de R$100 mil da primeira geração dele, porque tem um grande prêmio dos Garanhões Nacionais. Ele mesmo tendo vindo importado no ventre, ele é um Garanhão nacional. Então, o melhor filho dele, não precisa ganhar, não precisa nada. O melhor filho dele, no grande prêmio Garanhões Nacionais, nós vamos dar uma premiação extra de R$100 mil. Independente se ganha. Independente se ganha. O melhor filho do favorito, no grande prêmio desta geração. Então esse é um cheque que você vai assinar. Vou assinar um cheque de 100 mil para o melhor filho do favorito no grande prêmio de Garanhões Nacionais da primeira geração dele. Nós vamos fazer isso porque a gente acredita muito, não é fácil fazer um garanhão, a gente sabe que não é fácil, estamos fazendo com o Yankee, mas é um sonho. E eu tive antes de tomar essa decisão final, de novo eu tive a consultoria do Dr. Ricardo, que eu falei, ele falou: Mauro, eu vou te falar como consultor profissional, não faça isso. Porque você sabe que é difícil fazer um garanhão. É muito difícil, é muito investimento, que é o que você está fazendo com o Yankee. Agora, eu vou te dar minha opinião como amigo. Se dá esse prazer. É o sonho que você construiu com esse cavalo. Desde a compra da avó dele, nos Estados Unidos, emprenhar ela, tirar uma Yashira, correr aqui, correr nos Estados Unidos, emprenhar ela com o favorito, trazer para cá, vai correr. Se ele corresse, nunca mais voltava na tua mão. Exato. Voltou para tua mão, dá esse gosto. E se faz dele um garanhão e ele vai ser. Então vamos lá. Ele cobre agora 2025, nasce 2026 e vai correr em 2029. 2029. Aguardem cenas cenas dos próximos capítulos. E você sabe que eu sou persistente, você viu? Sim, com o Yankee, olha só como é o raciocínio do criador brasileiro, né? O Yankee é nacional. Sim. As pessoas preferem cobrir com um garanhão importado, sem a campanha que tem o Yankee, de 11 vitórias, 2 recordes, 5 grandes prêmios, rei da velocidade, mas é nacional. E aí a gente acabou, nós tendo que fazer toda a campanha dos filhos do Yankee para que ele se comprovasse como garanhão. E se comprovaram, né? Acabaram... E tem filhos do Yankee que vão bem, tem filhos do Yankee que vão mal, tem assim filhos como do Coronado que vai bem, que vai mal, e vai ter filhos do favorito que vão bem e que não vão bem, como todos todos os garanhões disponíveis são assim, né? Vou voltar numa história. Você acabou de fazer 400 vitórias. Como você mesmo falou, é o Aras hoje, dentro do jockey, com o maior número de vitórias na história. Se você tivesse que escolher, vou te dar a chance de 3. Quais delas foram muito significativas para vocês nessa história? Você consegue lembrar de alguma e contar a história para gente? Nossa, essa você pegou fundo, mas eu consigo. Eu vou te falar assim, de bate-pronto, hein? Nada preparado, de bate-pronto você me pega. Eu te falo, talvez a vitória mais forte, a primeira vitória que me deu esse impacto que você está falando foi a Kélia no Grande Prêmio Brazilian Futurity. Eu acho que foi o primeiro Brazilian Futurity realizado e... Ela vai e ganha. Ela vai com tudo contra na final, porque o meu treinador, na época, o Levi, ele tinha um outro cavalo que também estava nessa final, e o jockey era o mesmo, o meu e dos 2 cavalos. Meu jockey era o Bochecha. E o Bochecha escolhe correr o outro cavalo. E a gente ganha de meia cabeça do Apollo Bayern e do Brazilian Futurity com a Kelly à vista, uma criação nossa. Essa foi uma vitória de tirar o fôlego. Foi uma coisa realmente indescritível. A outra foi a volta do Yankee. O Yankee, depois de quase desacreditado, voltar, ganhar em recorde. Deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe o quanto que eu gosto de treinamento, de acompanhar as coisas.
vou fazer a pergunta de antes e depois do retorno do Yankee. Vocês já descobriram que ele era excepcional no processo de treinamento? O Bochecha, quem te ligou e pegou e falou assim, ou você estava na beirada da raia, o Marquinho estava na beirada da raia, ele acabou com os relógios. Como que é esse processo? Ou ele é um cavalo que só demonstrava em corrida? Ele não foi um cavalo de quebrar o relógio, o Yankee. O Yankee foi um cavalo que sobrou, como a gente comentou, e começou os treinamentos, e aí o Bochecha, a gente foi disputar o torneio início. O torneio início é um grande prêmio de potros inéditos. O que é potro inédito? Potro que nunca correu. E ele acontece em março, exatamente no dia do nosso leilão. Tanto que a gente tem um bônus para todo mundo que corre no grande prêmio, torneio início, que ganha um bônus do Vista Verde. Para o ano que vem é 300 mil. Porque a gente está comemorando 35 anos. A gente foi novamente líder de estatística em Vitória, em Sorocaba, 2 anos seguidos novamente. Então a gente fez essa premiação de 300 mil. E a gente já tinha nessa época a premiação, era de 100 mil na época, e o Yankee estreia e ganha classificatória. Mas você já sabia que ele era um craque? Sabia que ele era um cavalo bom. Não sabia o quão bom ele era. Porque não tinha dado tempo de passar. Não tinha dado tempo. A gente sempre levou... O Bochecha sempre estreia os cavalos ainda meio verdes. Essa é uma briga minha constante com o Bochecha, nosso treinador fantástico. Ele sempre estreia os cavalos meio verdes. E foi muito engraçado porque aí começou uma amizade muito grande nós com a família Dalmolin, o Everton, a Isana, a Ana Angélica, a Gi. A gente começou uma amizade muito grande porque eles tinham um potro chamado Yellow Verde, da mesma geração do Yankee, os dois com Y. E a gente tinha um outro potro chamado Ioiô, que é filho da Orly. Então nós tínhamos 3 da geração Y que pareciam de destaque. Na verdade, o Ioiô era o melhor que eu tinha. Era o melhor da cocheira, disparado no relógio era o Ioiô. O Yellow eu não sabia, porque estava em outra cocheira, a cocheira do Dalmolin. E o Yankee era um cavalo bom que a gente tinha, mas não era um Ioiô. Eu vou antes da corrida na cocheira do Yellow para ver o cavalo com o Dalmolin e ele fala, Mauro, eu vou fazer o melhor tempo das classificatórias. O Everton fala para mim. Eu conhecia o Everton meio pouco, eu falei, mas como é que são 31 potros que estão inscritos? Como é que ele fala com tanta firmeza convicção que vai ser o melhor tempo? Dito e feito, o Yellow fez o melhor tempo dos 31 potros. Me lembro até hoje, 16:31. Um absurdo. Nos 301 metros, é recorde hoje, eu acho que deve ser perto do recorde. E ele fez o melhor tempo. Mas foi uma bênção esse grande prêmio, porque nós, de 5 finalistas, nós fomos com 3. Nós classificamos o Yellow, o Ioiô e o Yankee. E fomos para a final, e o Ioiô e o Yellow chegaram juntos. Juntos, que foi visto na foto por detalhe e focinho. O Yankee ganhou o bônus, de 100 mil reais, fiz o cheque para mim. Na verdade, não era para mim, era do Estúdio dos Amigos, porque ele correu para o Estúdio dos Amigos. O Bochecha ganhou o carro, porque tem um carro também para o treinador. E eles chegaram muito juntos, a gente até tirou a foto dos 2 cavalos juntos e o Ioiô fez 4º. Então, para você ver como às vezes treino é treino, corrida é corrida. Jogo é jogo, né? Como já diria. Porque o Ioiô sempre foi o melhor no treino, mas nunca foi nem um Yellow e nem um Yankee na corrida. Essa foi outra corrida extremamente emocionante. Você faz isso no sábado, tem o leilão no sábado, então você vai para o leilão super feliz, porque você tinha colocado 3 na final, e depois você completa o dia seguinte com a vitória do Yankee. Exatamente, era isso. Foi uma coisa. Você imagina esse sonho. Aí você terminando a outra corrida fenomenal, foi o Edberg ganhando o Mega Race. Essa foi, eu estava lá. Você estava lá, foi agora, faz 2 anos. O Edberg ganhando o Mega Race, ele
se tornou o cavalo milionário. O primeiro cavalo a Primeiro cavalo bater R$1 milhão a bater R$1 milhão em prêmio. Foi quando a gente decidiu mandar ele para os Estados Unidos. Foi quando o Everton Dalmolin deixou que a gente participasse junto do cavalo, porque ele foi para leilão, Everton comprou o cavalo, a gente voltou a estar junto para poder mandar o cavalo para os Estados Unidos. A gente tomou a decisão no Mega Race, correndo com uma tropa fortíssima. Até o Fantastic Corona Júnior, que também é garanhão hoje, correu junto com ele nesta final. Fantastic Future. Eu falei Fantastic Corona? Não, filho do Fantastic Corona. Fantastic Future correu junto com ele nessa final e nós ganhamos o Mega Race, decidimos mandar para os Estados Unidos e estamos se divertindo lá. O Brasil está se divertindo, porque a gente gosta de acompanhar as corridas. Me conta um pouco, o que é o projeto dele? Ele volta para o Brasil um dia? Com certeza ele volta. Ele vai ser um reprodutor aqui no Brasil, sem sombra de dúvida. Ele está participando das corridas mais difíceis que tem nos Estados Unidos. Eu vou te contar até uma outra particularidade. Eu estava vendo o filme de um garanhão correndo lá, um garanhão que hoje serve no Brasil, e em Los Alamitos eles mostram o tempo da corrida e o tempo dos últimos 200 metros, né? Então, nessa última corrida, por exemplo, o Edberg faz 9,32 nos últimos 200 metros. E esse garanhão super hoje famoso no Brasil, ele quando correu e fez os últimos 200, 9,58. Nós estamos falando numa diferença de 26 pontos, são 2 corpos de diferença. O Edberg está disputando contra os maiores fenômenos que tem hoje não tem dúvida. No mundo. Não só ele, hein? Misissal também, que está lá, do Pedrinho e do Aras Maria Clara, do Pedrinho, do Aras Jaguaruana e do Aras Maria Clara também está correndo lá. A gente está correndo contra os the best. E fomos para lá para isso. Então você falou, qual é o plano? Que é o plano de sonho? Sim. O plano de sonho é ganhar um grupo 1, ir para a final dos campeões dos campeões e fazer até quinto no campeão dos campeões e aí voltar para o Brasil. Esse é o sonho. Não acho que vai ser esse ano, mas estamos preparando isso para, se Deus quiser, em 2026. Se a gente tiver a paciência, ele tiver inteiraço como ele está até hoje. A Isana posta muito na conta do Royal Ranch, teu parceiro, às vezes imagens de treino dele lá fora. O cavalo, ele, pelo que eu me lembre desde a chegada dele, demora um pouco para se adaptar, mas agora está em casa, né? Está em casa. Está em casa. O problema ainda do Edberg é que a gente não consegue inscrevê-lo numa corrida longa. Longa que eu estou dizendo é 400 metros, né? 402 que é o grande metros, forte dele. Que é o forte dele. O forte do Edberg, se a gente for acompanhar sempre, foi o corrido. Então, as corridas que a gente está fazendo é 320 metros. Agora... Explica essa particularidade. Por que não conseguir? Porque não tem chamada? Exato. Los Alamitos é um hipódromo que diminuiu também a quantidade de cavalos em atividade lá. Ou seja, é só a nata da nata que está correndo lá. Então, acaba não tendo muitos páreos. Em geral, em todos os Estados Unidos, os páreos de 402 são mais restritos. Tá. Mas é o clássico, é 1/4 de milha. 1/4 de milha são 402 metros. É o que dá o nome para o nosso cavalo. Então, tem poucas corridas de 402, mas os grandes corredores de 402 são os preferidos para reprodução. O One Famous Eagle é um fenômeno nos 402. Seria correto eu criar uma linha de raciocínio para isso, porque se as corridas são curtas, eu conto um pouco com a sorte. Na corrida mais longa, você vai ter que mostrar que é bom, e é exatamente isso. Porque como que eu vou selecionar um cavalo para ser garanhão numa corrida de 201 metros, 200 e qualquer coisa? Porque pode ser porque foi uma questão de sorte que fez ele chegar. A hora que você alonga a distância, você tem que ser bom. Para o hipódromo, o ideal para jogo e para o hipódromo é fazer corrida mais curta. Por quê? O abstrato. Os cavalos chegam mais juntos. Então, eu estou correndo contra você. Você me ganhou de meio corpo. Eu falo, na próxima eu ganho você.
Se nós continuássemos correndo aos 402, eu te ganho de 2 corpos. Aí você fala, meu cavalo não tem chance e leva embora. Então, para o hipódromo, eles fazem a corrida... Reduzem para poder ter mais jogo e para que esse proprietário que perdeu continue a inscrever o cavalo, falando, na próxima eu consigo dar. Se a distância fica longa, o negócio fica cada vez mais discrepante, a diferença de um e de outro. A gente, quando a gente estiver indo para o ar esse nosso podcast, vai ter passado já um grupo 1 que a gente vai correr, que é o Vessels Maturity, que é dia 6 de julho, o Edberg vai correr, e a grande probabilidade dele entrar quinto nessa prova, é o que a gente acha. Lógico que a gente tem o sonho de ganhar uma corrida dessa, mas a gente tem que ser realista, correndo contra um Jericó, ganhador de $1 milhão, um Impressa, um campeão mundial de $2 milhões, um London Toy que está estraçalhando, não dá para gente, mas um sonho de quinto numa prova de grupo 1 é um sonho realmente muito legal para esse ano. Vou usar, eu sei que você é um estudioso de pedigree e tudo mais, vou fazer uma pergunta que eu faço para vários criadores aqui. Não vale as suas matrizes. Você tem um papel em branco, você pode sonhar, estamos falando no Brasil, você pode sonhar com qualquer cruzamento. Escolha um garanhão e 2 matrizes que você gostaria de fazer esse cruzamento, se não vale as suas. Não vale as minhas. Não vale as suas. Essa é outra que você pega. Você podia ter me falado antes para eu estudar, pelo menos, a resposta que eu ia te dar. Fala assim, ó, quero X com Y. Esse seria um cruzamento que eu gostaria de ter um potro, uma fêmea, alguma coisa do tipo. Não pode ser... Não pode ser tá. tudo. Summertall. Já foi citada aqui. E Fischer's Dash. Esse seria... Existem... A gente, hoje no mercado, tem fêmeas disponíveis com esse cruzamento? Alguém tem, será? Summertall? Com Fischer's Dash? Eu tenho uma neta de Summertall com First Down Dash, com o pai do Fischer's Dash. Com o Fischer's Dash, não tem. Eu vou ter um Fischer's Dash que eu fiz esse ano. No próximo leilão, a gente vai ter um filho do Fischer's Dash, que eu sou fã dele. Macho. Ah, é? E como saiu? Saiu um maravilhoso tordilho, igualzinho o pai, numa mãe Filter Mr. Jazz. Uma mãe que era do Beni, inclusive, Head of Brasil. Mas esse seria um sonho, um Fischer's Dash, que era a minha Roxy Vista. Eu tinha um cruzamento desse, que é a mãe do Edberg. Vamos voltar agora para esse ano. Esse ano, para você, primeiro, foi super marcante. Você bate... Peraí, faltou o segundo. Ah, é verdade. São 2. Dinastia Toll. Com Flying Cowboy. Flying Cowboy 1, 2, 3. Depois nós vamos contar essa história do Flying Cowboy aqui. Mas vamos falar. Esse ano foi super importante para você. Você bate os 400, as 400 vitórias. O que, se você, como criador, a gente está vendo a pinga, a gente não viu os tombos. Você realmente já aconselhou teu amigo, teu Beni José, pegou e falou, ó, começa daqui para frente, esquece algumas coisas que eu peguei e fiz de errado para trás. O que você acha hoje que são teus pontos de sucesso na criação, na criação do Aras? O que você pegou e falou, ó, agora eu entendi a brincadeira porque tá dando certo. São 2 anos seguidos fazendo, você bate 400 vitórias. Então, uma coisa... Eu sou de mercado financeiro, eu sempre falo, contra fatos não há argumentos. Então, eu posso não gostar da cor, eu posso inventar qualquer desculpa, mas os resultados estão acontecendo. Aonde que você acha que se baseia os resultados do Vista Verde? Legal. Pergunta super legal. Primeiro, eu queria te falar, o Aras Prata completou 400 vitórias também agora. Eriquinho anunciou, foi muito legal que ele também anunciou. E isso é muito gostoso, a gente vê a qualidade da criação. É uma criação de grandíssima qualidade. Eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que o mais importante do cavalo é o manejo. Por quê? Porque a genética... Você imagina, eu acho que é até legal isso para alguém que está começando, você pode pegar a melhor genética do mundo, se ela for mal criada, não vai dar certo. Não vai dar certo, entendeu? Então, você imagina você pegar o filho do Einstein
com a filha de outro campeão, assim, você fazer esse cruzamento e colocar essa pessoa para ser criada em Moçambique, sem desmerecer Moçambique, mas fazendo uma comparação num ambiente não favorável. Até pode desenvolver todo esse potencial genético, mas nunca no top que ele conseguiria se fosse bem criado. Se ele tivesse um habitat... Então, pode acontecer de um cavalo de grande genética ter um grande destaque? Pode. Mas nunca naquele máximo que ele seria se ele tivesse uma base muito boa. Então, eu acho que o manejo é a coisa mais importante que tem no Aras. E o manejo todo, ele envolve muita coisa, né? Então, na verdade, eu sempre falo e baseio a criação do Aras Vista Verde em quatro pilares, que eu até registrei, chama Numassage. Está registrado do Vista Verde. Nutrição, sanidade, manejo e genética. Talvez não nessa ordem, mas você precisa ter um projeto nutricional muito importante. O que o Ricardo bate muito é que até hoje não se sabe qual é a ração ideal para o cavalo. É uma composição, e isso é um conselho que eu vou dar para quem está começando, é não misturar a ração, entendeu? Tem gente que fala, eu vou pegar minha ração e vou pôr um pouco de aveia junto, ou vou pôr um pouco de milho junto. Não, porque a ração é balanceada. O nome dela é isso. O nome dela é ração balanceada. Quando você mistura, você desbalanceia. Então, ainda não se sabe qual é o forte da ração para o cavalo. A gente sabe que o capim, a alfafa, a forrageira é muito importante para o cavalo. Então, a nutrição, o modo que você dá, por exemplo, aí entrando no manejo, a gente alimenta os nossos potros em desenvolvimento 2 vezes por dia, com ração de sobremesa. A gente leva para o nosso centro de manejo e dá a ração individual para cada um deles no centro de manejo. O centro de manejo ele até parece um partidor. Então, o cavalo já vai se acostumando a entrar no box, no partidor. E eu tento dar no comecinho da manhã e no finalzinho da tarde. Para quê? Para que a distância de você dar essa ração tenha um intervalo. Porque senão o cavalo come com tanta velocidade que dizem que às vezes se você dá ração demais, na hora que ele está comendo uma parte já está saindo a outra. Entendeu? Aquele comeu primeiro. Então, toda essa parte de manejo, de pegar um potro e levar sem ser tocado, levar ele puxado para o centro de manejo, olhar o cavalo com o cavalo. Eu não tenho um gerente de aras que não é um veterinário. Eu tenho uma gerente de aras, que é a Taína, que é um sonho de consumo. Eu digo que talvez esse é um dos grandes segredos do aras. A paixão com que ela cria os cavalos é uma coisa que faz a diferença. Pode falar o que quiser. O doutor Ricardo fez hoje, ele está em 645 aras que ele fez. Ele fala, talvez eu encontrei 1 ou 2 gerentes de aras com a fome, com a vontade, com a dedicação e com a paixão que a Taína tem. Então, a Taína, ela olha todos os cavalos comendo todos os dias. Então, tem hora que ela me fala, Mauro, aquele cavalo tá com o boleto um pouco inchado. Eu falo, eu não tô vendo. Não tô vendo, entendeu? E ela acompanha todos os dias, todos os cavalos. Então, esse trabalho de manejo e de sanidade, de vacinação na hora certa, de todos esses cuidados antecipados, eu acho que essa é a grande diferença, sinceramente. A genética é importante, sem a menor dúvida. Você não deve nem começar se não tiver, né? Sem a menor dúvida, entendeu? Mas é o que a gente sempre fala. O cavalo não conhece a genética que ele tem. Ele não tem o papel. Sou filho desse, filho... Às vezes eu gosto de um papel legal, vou para um leilão, aí o Marcos, meu filho, ele fala, você gostou, pai? Vamos ver o animal. Aí a gente vê o animal e a gente não gosta do indivíduo. Do indivíduo. Foi mal criado. Não é aquilo que a gente sonha.
ele fala, você gostou do papel? Mas eu gostei demais do papel, Marcos. Ele falou, ótimo, tira um xerox, põe na parede da tua sala, não come, não dá despesa, não faz nada. Fica olhando Mas o papel. fica olhando o papel. Você gostou do papel, fica olhando o papel. Porque o indivíduo, você não gostou, a gente não gostou, não tem. Então, primeiro, outro conselho é ver o indivíduo. Apaixonou pelo indivíduo, aí você vai ver o papel. Para não ser influenciado também. Concorda? Você vê um catálogo de leilão, aí você já faz a tua escolha. Aí você já vai meio influenciado para ver o animal. Não vai ver o animal. Apaixonou por esse, aí você vai ver o papel. É o inverso do processo. Não é legal esse tipo? Então, é por isso que eu gosto dos leilões americanos, né? Porque você olha os indivíduos antes, aí você depois vai ver quem é o papel, vai acompanhar. Muito legal. Vamos falar disso, dessa tua parceria com o teu filho. Eu acho que eu já fiz essa pergunta, mas já que a gente está no podcast, vamos fazer isso agora. Você é mais do Aras e o Marco é mais da cocheira do jockey, seria isso? Ele tem uma paixão maior pelo processo de treinamento e de desenvolvimento do... Marcos é doente por corrida de cavalo. Ele é apaixonado por corrida de cavalo. E eu sou apaixonado por criação. Então, casou a fome com a vontade de cada comer. Um cada um cuida de uma parte. Então, eu cuido do Aras. É lógico que eu adoro as corridas, adoro ver as corridas, adoro participar das corridas, mas a minha paixão é fazer o cruzamento, ver o potrinho nascer e crescer, e estar com os meus amigos, e estar com meus amigos argentinos. O Marcos, ele também é um grande amigo do Bochecha. O Bochecha faz parte desse time que a gente formou, que eu estava te falando. Então vem Ricardo Muradas, Taína e Bochecha é, vamos dizer, a finalização do processo todo, né? Que começou no Aras e termina no Bochecha. E às vezes, se você não tomar cuidado nessa área também, você acaba estragando todo um trabalho que foi feito. E o Marcos, muito amigo do Bochecha, eles são muito próximos, ele gosta fazer do processo de todo o treinamento, a campanha dos animais. Você vai para a pista, para a beira da raia, marcar os cavalos ou isso é... Vou junto com eles, porque dá um frio na barriga. Parece que é a conclusão do projeto todo. É isso. E o gostoso com o Marcos, que eu sempre falo, ele é um vidrado, gosta da corrida, gosta dos cavalos, mas gosta da corrida em si. E eu sempre falo assim, eu vou entregar para você cavalo que corre. O craque eu não posso prometer. Vai lapidar e o craque vem do céu, entendeu? A gente pode fazer o melhor do mundo. Por isso que eu gosto, e a maior prova desse manejo, eu estava te falando que a gente foi o número 1, o Aras número 1 como criador, com toda humildade, entendeu? Como a gente foi o criador número 1 em número de vitórias, por exemplo, no ano passado. Nós tivemos 21 vitórias dos animais criados no Vista Verde. O segundo lugar é 13. Então, o nosso cavalo vai ganhar. Ele vai correr. Eu não posso prometer que ele vai ser craque. Que vai ser o craque da geração. geração. Porque o craque da geração é muito difícil. Quantos craques você tem? Entendeu? Como a gente estava falando, o All American Futurity. Tem 10 craques que vão para a final. E teve 290 que são bons cavalos, mas que não foram para a final. O craque é aquele algo a mais. Eu gosto muito, já falei isso em vários podcasts, tem um Provérbios 21:31. O homem pode preparar seus cavalos para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então é alguém lá de cima que fala, esse é o escolhido, faça a tua parte. Esse provérbio que você fala, ele é... Eu podia dar uma aqui de... o bam da situação e falar Edberg. Edberg é um craque. É um cavalo de uma vez na vida, de você ter um cavalo como esse, de ferro, já correu bastante. Um cavalo, ele foi abençoado, um cavalo super... Eu podia te falar assim, esse cavalo eu fiz com o cruzamento, esse cavalo eu fiz por paixão. Eu te falei um cruzamento... O Edberg foi... O Edberg foi paixão pura. Por quê? Ele é filho de um Fischer's Dash, que é First Down Dash, numa Sammertal. A mãe dele é esse cruzamento. E eu sou No Secrets. Eu coloquei o No Secrets, que também é First Down Dash. Ou seja, tem um inbreeding 2x3 no cavalo, que eu evito ao máximo,
E deu certo. E se transformou num fenômeno. Na mesma geração, eu fiz um irmão dele com um Coronado Cartel, que é um garanhão que está nos Estados Unidos, e o sêmen veio para o Brasil, e o cavalo foi um matungo. Isso são as nuances da corrida proporciona. Às vezes dá, às vezes não dá. Eu acho que essa é a brincadeira, né? A mágica está nesse processo. E você né? sabe que eu fui para o leilão esse ano e um cliente meu da Argentina, muito amigo, Milton, muito amigo nosso, ele falou: Mauro, qual é o melhor cavalo teu que vai para o leilão? Eu falei: Milton, se eu soubesse, eu não vendia. Não dá mesmo. Aí ele falou: tá bom, então me fala qual é o melhor. Eu falei: olha, eu acho que por pedigree, tipo, conformação, índole, tudo isso, esses 6. Ele falou: não, quero saber qual é o melhor. Escolhe um. Não dá para saber. É muito difícil a gente saber e ter a sorte de escolher o melhor. É bem complicado, né? Você saber poder fazer isso. Você estava falando Flying Cowboy, é um filho do Flying Cowboy. Uhum. E eu te falei, a novidade é que a gente teve 2 gerações de Flying Cowboy no Brasil. Uhum. Para quem está assistindo pela primeira vez o podcast, ou quem está começando, o Flying Cowboy foi um cavalo que foi um fenômeno, um craque que apareceu. Ele... Tanto em pista quanto na reprodução. E muito mais na reprodução. Tanto em pista como na reprodução. Ele foi um cavalo que ganhou quase $1 milhão, $960 mil. Ele ganhou nas corridas. Paulo Otávio, criador fantástico do Aras Monte Verde, lá de Recife, amigo nosso, me ligou e falou: Mauro, eu estou trazendo sêmen do Flying Cowboy para o Brasil. Você não quer ficar com um pouco para a gente poder fazer? E era um cavalo que não tinha estreado os filhos dele lá. E pelo preço, para um cavalo não estreado, eu até fiquei meio assim. Mas o Paulo Otávio, parceiro nosso, não tinha como falar não. E foi o maior investimento, o melhor investimento que eu fiz. Porque a gente fez e compramos 6 coberturas do Flying Cowboy via Paulo Otávio. Uhum. O cavalo, na primeira geração... Arrebenta. Faz uma coisa que nenhum outro... Inclusive, First Down Dash, ninguém fez. Nenhum outro cavalo fez o que o Flying Cowboy geração. fez na primeira geração. Os filhos dele estouraram. Ele foi vendido por $8.750 mil, como depois de começar a estrear a primeira geração. Logo na primeira geração ganha o All-American Futurity. Um filho dele ganha o All-American Futurity. E ficou impossível de se comprar mais. E o Paulo Otávio tentou, ele só tinha 26 permissões para fazer só 26 filhos. Tinha dado 6 para mim, 6 para outro, 6 para outro, ficou também com poucos. Não tem mais. Então, no Brasil, hoje, nós temos 26 filhos dele. 26 filhos dele. Só pode ter 26 filhos registrados. Quantos são fêmeas? Não sei. Eu tive 3 e 3. 3 e 3. 3 e 3. 3 Dos machos, 6 3 que eu fêmeas. tinha. 3 machos e 3 fêmeas. E o Paulo Otávio tentou de tudo quanto é jeito. E não concederam. Não conseguiram mais vender. Ele tem lista de espera lá nos Estados Unidos. Hoje o Flying Cowboy é $25 mil a cobertura. Tem lista de espera, porque eles limitam, se eu não me engano, em 120 coberturas por ano do cavalo. Tem lista de espera e não querem vender para fora dos Estados Unidos, principalmente para o Brasil. Agora, no Brasil, a BQM fez uma coisa muito interessante para salvaguardar o criador americano, que é os permits. Ou seja, você compra sêmen de garanhão americano, você tem direito a X permissões de registro. Porque antigamente, alguns jeitinhos brasileiros compravam o sêmen para 5 coberturas e fazia 10 ou 100. E os americanos não gostaram dessa atitude. Então, hoje você compra os permits. Então, o Paulo Otávio... Se você não tiver permissão, você não registra. O Paulo tinha 26 e ele usou os 26. E eu falei: Paulo, nós precisamos ter esse cavalo. Esse cavalo é o maior fenômeno que já veio no mundo. De tudo. Ele está entre os 3 melhores garanhões do mundo na segunda geração.
A grande coisa que ele assusta é exatamente isso. O quanto ele se tornou um reprodutor considerável já na primeira geração e o que ele vem fazendo depois. E na segunda também É. agora. Agora tá arrebentando. E tende a ficar melhor, porque agora ele deve receber melhores éguas. Agora que ele vai receber. Tanto que a preferência de cobertura são aqueles criadores que acreditaram primeiro no cavalo. Aham. São os que entram na lista sim. do cavalo primeiro. E a notícia que eu ia te falar é que eu consegui 10 permits do Flying Cowboy, depois de muito trabalho. E a gente vai ver esses potos de que geração? Nasce agora. Nasce agora. Nasce agora 5 Aham. e o ano que vem outros 5, dependendo do que o Paulo Otávio for usar, porque eu consegui para mim e para o Paulo Otávio. Eu pedi permissão para o Paulo Otávio, porque ele que descobriu o cavalo, ele trouxe o cavalo. Eu acho que seria injustiça, sem eu falar com o Paulo, eu ir e fazer. Isso já aconteceu com a gente. Eu já trouxe garanhão americano importado para cá, fez uma geração, depois eu não consegui negociar as outras gerações porque outro criador foi lá e ofereceu alguma coisa diferente e ficou com... então a gente pode esperar que vai vir mais Fly Cowboy. Então, agora estou anunciando em primeira mão aqui, e não sai em nenhum lugar antes disso ir para o ar, que nós podemos, garantido, mais 10 Flying Cowboy vão ter no Brasil, que a gente tem 10 permits feitos que show. pela dona agora do cavalo. Foi muito difícil a negociação. Começou no All American Futurity do ano passado, quando eu estive lá com a Lia, com a minha esposa. A gente conseguiu fazer uma reunião para finalizar isso. Show. Mauro, vai ter muito assunto, mas eu não quero, antes de terminar, eu queria que você falasse um pouquinho. A gente fala para os dois mundos aqui. Para o mundo do puro sangue inglês e para o mundo do quarto de milha. A gente recebeu muita demanda de gente interessada, querendo entender. Inclusive, a gente fez e lançou na semana passada um podcast com o Marcelo, e com coisa, chamando aquele podcast como se fosse um tutorial e tudo mais. Você está desde sempre no Jockey Clube de Sorocaba. Eu queria que você, como representante do Jockey, como um dos criadores mais importantes dali, contasse essa história de qual é o momento do Jockey Clube de Sorocaba. Você viveu desde lá de trás, são 35 anos, então tudo o que passou e como que se encontra o Jockey hoje, como que está esse momento e por que ele está, talvez seja o melhor momento para receber novos proprietários, novos participantes. E aí, eu sei que a gente está fazendo isso na metade do ano de 2025, mas convidando as pessoas para poderem conhecer o Jockey, entrada franca. Eu sempre falo isso, porque muita gente me pergunta e pega e fala: nossa, eu não sabia que eu podia entrar, acha que precisa ter cavalo e tudo mais. O desconhecimento é bastante grande. Então, que você fizesse como representante dessa turma, dessa comunidade que está tão forte hoje, contasse um pouquinho qual é o momento e convidasse as pessoas para ir para lá. Como o podcast vai no ar, provavelmente quando a pista já está fechada, a reforma da raia, que você os convide para o evento Poto do Futuro, que é a reabertura. O Jockey Clube de Sorocaba é a referência da América do Sul do cavalo quarto de milha. Quer dizer, sem a menor dúvida disso, esse é um trabalho que foi construído. E eu vou tirar o chapéu muito forte para o Dr. Wellington Queiroz, que foi um dos grandes idealizadores, um dos grandes investidores disso. O Jockey Clube de Sorocaba, na verdade, ele é um centro hípico do Oeste, onde os criadores têm as suas cocheiras lá. A gente tem a permissão praticamente vitalícia de ter as nossas cocheiras lá. E tem, que é a Vila Hípica, que a gente chama, e tem o hipódromo em si, onde tem um lugar maravilhoso, onde tem um restaurante de primeira, onde a gente vai e passa uma tarde muito gostosa, vendo os cavalos correr, conversando com os amigos, trocando muita ideia. É muito gostoso, muito divertido, muito saudável. A grande vantagem é que o Jockey Clube de Sorocaba ele é extremamente organizado. Então, você tem um calendário, como eu falei no começo, com todas as corridas do ano, com toda a premiação do ano, com todas as regras pré-estabelecidas. Todas as provas são com antidoping.
uma Isso batalha já é... muito grande que a gente conseguiu. Esse foi um dos sonhos meus Eu na lembro, época. lá no passado a gente tinha paddock, A gente tinha... tinha paddock. Paddock é uma coisa que os mais antigos... Eu não vou nem comentar sobre É, paddock, nem comentar sobre essas coisas, porque isso, para mim, é coisa de passado e a gente tem que só aperfeiçoar isso. Não tem coisa mais desonesta do que eu participar de uma competição com você, levando vantagem sobre você por alguma coisa que eu faço que ninguém pode fazer. exato. Entendeu? Então, eu acho que esse é o grande trunfo do Jockey Club de Sorocaba, a credibilidade que construiu nesse período. E eu bato muito nisso com essa diretoria que está fazendo um trabalho muito, muito bem feito. O Jonatas, que você conhece bem, teve aqui já no teu podcast, é uma pessoa que gosta muito do cavalo, apaixonado por cavalo, tem um aras vizinho meu, lá em Boituva lá vocês estão também. vizinhos. Ele hoje é o presidente do Jockey Club de Sorocaba. Ele gosta de festa, ele gosta de receber as pessoas, ele gosta... E ele transformou o jockey, ele está fazendo essas melhorias muito bem feitas. O Jonathan, que é o Aras Wersheimer, ele é um cara que tem uma formação de construção, então ele está cuidando de toda essa parte e agora nós vamos ter uma reforma da pista, justamente por essa credibilidade Exato. que o jockey busca tudo, ou seja, é a mesma Igualdade, condição nos medicamentos, a mesma condição na pista, a mesma condição em De igualdade tudo, de de raia. igualdade de raia, e também para aumentar o número de cavalos, porque hoje o que falta no Jockey Clube de Sorocaba é cocheira. Tá lotado. Lotado, quer dizer, tá lotado o jockey, graças a Deus, e gente construindo e aquilo crescendo, e do lado de onde vai ser o parque do Cacau Show, que tá a todo vapor, vai ter construção de hotéis lá perto, vai ser uma coisa... Eu fico imaginando para a família, tipo assim, você vai com a família, vou poder ficar hospedado num dos hotéis do resort do Cacau Show, enquanto isso estou vendo os cavalos, as crianças estão brincando lá, assim, foi uma... E o local é um local de família. Exato. Então eu vou para o Jockey Clube de Sorocaba, eu tenho uma bênção fantástica, que é minha esposa, junto com a tua, que elas se conhecem muito bem. A minha mulher é minha companheira, só 49 anos que nós estamos juntos, quer dizer, estamos juntos há muito tempo. Ela é apaixonada pela criação como eu, ela gosta do cavalo, ela está junto comigo. Se não fosse ela, não tinha Vista Verde. Se não fosse ela, não tinha Mauro, eu acho, porque é minha... companheira desde os 15 anos, a gente está junto há bastante tempo. Você talvez seja uma das figuras que mais traduz isso. Tá lá, você com sua esposa, filhos e netos, todo mundo junto vendo... Todo mundo junto. Parece fácil, não é fácil, Não. Herbert, entendeu? Eu brinco que falo que não... Você mesmo falou, no free lunch. Não tem almoço grátis. Quer dizer, a gente, para ter a família com a gente precisa investir nisso também. Entendeu? E não é todo mundo que está disposto a isso. Quantos fins de semana eu abandonei de família, de tudo, de amigos, para a família, para levar meus filhos, para trazer eles comigo. E hoje meus filhos amam cavalo, meus netos são apaixonados por cavalo, foram ver aí a Shira correr lá nos Estados Unidos, todo mundo junto, quer dizer, eles acompanham junto e vão no Jockey Clube de Sorocaba. O Jockey Clube de Sorocaba é um ambiente familiar. É um lugar para você levar a tua família. Então, meus netos vão para lá, entre os páreos eles jogam bola, eles têm os amigos, e é amigo que é filho de jockey, filho de treinador, filho de outros criadores, de outros proprietários. Nós estamos lá em família. Isso é muito legal. O Jockey Clube de Sorocaba... Eu me sinto muito à vontade e acolhido lá quando vou com a pequena Antonella, quando vou com todo mundo. A gente vai lá esse final de semana, então vai ser... Não é gostoso? É demais. É muito demais. gostoso. O Bellini, que cuida do restaurante lá, eu sou suspeito para falar do Bellini, porque ele está comigo há 30 anos, né? E ele cuida do restaurante do Jockey Clube de Sorocaba, fica desesperado quando aquilo lota. Igual o Mega Reis desse ano, que nós tínhamos quase 500 pessoas lá em cima, nas sociais, lá em cima. Nos camarotes. Nos camarotes, ele correndo para fazer a comida para todo mundo, porque... Mas esses argentinos, quando vêm para cá, que você me perguntou no começo, eles ficam encantados pelo ambiente, pela comida que eles têm,
É um buffet, self-service, com Muito bebida à gostoso. vontade, com comida à vontade, com sobremesa. Então, meus netos vão para lá e almoçam, e veem o cavalo correr, e vibram junto, e muito jogam, gostoso. fazem o joguinho deles, cada um tem o seu dinheirinho para fazer o joguinho de aposta pequenininho, e se divertem. É muito gostoso, é um momento família. Quem gosta de família, quem quer ter um programa de sábado a cada 15 dias, Jockey Clube de Sorocaba. Vou indo já para os finalmentes, que nós estamos no final, já estamos estourando o tempo. Você vai ter que voltar aqui, nunca dá para conversar tudo. Vou te fazer uma pergunta. Qual foi o maior sacrifício que você fez para seguir no mundo das corridas de cavalo, do cavalo de corrida? Valeu a pena? Valeu a pena demais. Demais. O maior sacrifício é como eu sempre trabalhei demais. Uhum. Eu fui um cara que trabalhava todo fim de semana e tudo isso, e o cavalo. Eu acho que o sacrifício que eu fiz foi até parar um pouquinho a minha atividade de trabalho dos fins de semana Da indústria. para curtir o meu fim de semana nos cavalos, o meu fim de semana com a família nos cavalos. Eu acho que não tive grandes sacrifícios para fazer. Foi apanhar 9 anos, até ir para uma final de grande prêmio, 9 anos. Não é pouco. É o que eu sempre digo, a maioria desiste no começo, né? Mas é um esporte de... Eu falo para os meus filhos, e o que eu gosto e quero fazer isso para os meus netos, é que a corrida de cavalo reforça a tua personalidade. Porque você vai perder muito mais do que ganhar. Então você fala assim, Mauro, a tua criação, você comemorou 400 vitórias. Eu vou falar uma coisa, eu comemorei talvez 1.500 derrotas, entendeu? Porque para ter as vitórias, você precisa passar pelas derrotas. Então, e isso reforça a nossa personalidade. A gente tem que saber que competir é uma delícia, ganhar é melhor ainda. A gente vibra demais. Minha mulher, eu tenho que controlar ela, porque você já viu ela comemorando quando a gente ganha. Meu filho fica roxo quando ele vê, os netinhos já ficam. É uma emoção muito grande, né? Quando a gente ganha. Por quê? Porque você perde muito mais do que você ganha. Estamos indo com esse episódio no meio do ano, então praticamente vamos entrar, acho que o teu episódio a gente está subindo ele em julho. Convida já as pessoas para voltar na reabertura da pista no Porto do Futuro, para que elas possam se ambientar com o ambiente de Jockey Club, e 2026, Leilão Vista Verde. Bom, você vê, é tão gostoso esse nosso papo, que você sabe que eu não sou de beber. E esse teu vinho tá sensacional, não sei... deve ser um dos teus amigos Sim, nós estamos aqui com um chileno. Você já foi até para a Itália e já tomou até vinho que você recomendou, lá mas está muito bom estar aqui junto com vocês, e a gente vai tomar um vinho junto também nesse fim de semana. Show. E no dia 16 e 17 de agosto tem inclusive um leilão muito tradicional, muito importante, que é o leilão do Aras São Mateus, do Dr. Ovídio e da Dona Beth. Eles são criadores muito tradicionais. Eu acho que eles têm mais de 50 anos de criação. Deve ter, né? Deve. E vai ser no momento do Grande Prêmio Potro do Futuro. Na reabertura da pista. Na reinauguração da pista reformada do Jockey Clube de Sorocaba, com o Grande Prêmio Potro do Futuro, com 1 milhão de bolsa, 1 milhão de reais de bolsa no Potro do Futuro, e com um leilão do Aras São Mateus. Mauro, muito obrigado. São 2 horas de episódio. A gente tem muita história, te conheço há bastante tempo. Você vai ter que voltar mais vezes aqui. Obrigado. E, a conclusão minha é que essa caminhada de 35 anos vale muito a pena. O cavalo de corrida oferece muito pra gente. Convidar as pessoas para poder ir para o jockey, para voltar na reabertura da pista agora no Porto do Futuro. E te convidar mais uma vez para voltar aqui e a gente falar do que espera o Leilão Vista Verde em 2026. Você vai voltar aqui e a gente vai fazer um episódio só sobre isso, assim como eu vou convidar
demais criadores para fazer o que eu vou chamar de avant-première Do leilão. do leilão. A gente vai falar em breve sobre isso. São episódios que a gente vai tratar especificamente de falar dos leilões de vocês, dos grandes criadores. Não dá para fazer com todos, mas dos grandes criadores a gente vai ter um tratamento especial sobre isso. Mais uma vez, obrigado pela tua disposição de vir aqui. E esse é o Pod Velocitar, a nova casa do cavalo de corrida. Seja puro sangue inglês, seja quarto de milha, se tem histórias boas, elas serão contadas aqui. Tchau, até semana que vem.